Então, vamos lá dar início à nossa sessão. Antes de mais, eu começava por fazer um agradecimento até pessoal ao Luís, porque esta história inicial acho que foi o mote perfeito para começar a nossa conversa e sobretudo, dar esta perspectiva histórica. Acho que é uma parte muito importante para nós percebermos que esta IA e este ChatGPT, esta revolução anunciada que trazemos para o título da nossa conferência, é uma coisa que se relaciona com um passado histórico, toda uma história de desenvolvimento que é muito importante nós recordarmos e termos presentes, não acharmos que isto surgiu como uma magia, não é? Como uma coisa que veio de algum sítio extraterrestre e que de repente caiu aqui na nossa Terra. E, portanto, todo este enquadramento é sempre importante para evitarmos vícios e não termos uma perspectiva própria sobre este assunto. Passando à parte que interessa e deixando-vos já o aviso de que provavelmente esta conversa duraria mais 2 horas do que aquelas que nós temos previstas, portanto, se eu conseguir cumprir 1/3 do meu guião, já fico mais ou menos satisfeito. Queria só fazer-vos um breve enquadramento da ideia que eu trouxe para esta conversa, também dando-vos um breve enquadramento do meu olhar para a inteligência artificial, porque acho que é importante fazermos esse ponto. Eu sou jornalista, o meu trabalho é como jornalista, a minha formação é como designer, portanto eu vim aqui parar por vias e travessas e digo-vos isto porque acho que é uma das coisas que posso trazer de interessante para este debate, esta procura pela convergência de ideias, e portanto foi com muita satisfação que vi que neste painel também há diferentes perspectivas da investigação, perspectivas do desenvolvimento, perspectivas da distribuição, do comércio, perspectivas da transferência de conhecimento entre as várias áreas da sociedade, e acho que esse é um dos pontos importantes de passar sempre quando falamos de inteligência artificial, é não cairmos no risco de ter uma perspectiva muito única e só uma visão sobre este tema, porque, como já vimos, vai impactar tanta coisa e vai mudar tanta coisa que trazer perspectivas diferentes é muito, muito importante. Para vos dar uma contextualização de quem são estas perspectivas, passo a apresentar os oradores que terei comigo no painel. Começo pela esquerda, pela Inês Sousa, que é investigadora em Engenharia Biomédica, faz parte da Fraunhofer ICOS e é responsável pela área de sistemas inteligentes, portanto, basicamente, responsável por a área que está focada em criar soluções onde as tecnologias se vão tornando inteligentes, onde a inteligência artificial e outros termos que podem substituir a inteligência artificial no mainstream vai ganhando espaço. Depois temos o Francisco Espanha, que vem da Microsoft. Portanto, a Microsoft dispensa apresentações, não é? Mas faço um pequeno sublinhado do currículo do Francisco. São 16 anos de experiência, sobretudo no Reino Unido, nos Estados Unidos, passou por Silicon Valley, esteve na Defined AI, que é uma empresa que está a dar cartas na inteligência artificial e, portanto, terá muito para acrescentar a esta conversa, com certeza. Depois temos a Catarina Violante, que é VP, responsável de operações na SmartX AI, que é uma empresa que usa inteligência artificial para reduzir o desperdício e aumentar a qualidade da indústria têxtil, portanto, uma indústria que nós temos alguma ligação. De seguida temos o Jorge Teixeira, que é Principal of Artificial Intelligence. Desculpem, nós vamos andar muito entre o IA e o AI. O inteligência artificial vai ser sempre assim, portanto, ficam já avisados. Jorge Teixeira, da Feedzai, como dizia, que é uma empresa que já foi fundada em 2011 e, portanto, já está nesta área há alguns anos, tal como o Jorge já está nesta área há alguns anos, e que usa a inteligência artificial para a detecção de fraudes e minimização de risco em operações financeiras. O Jorge é também professor convidado na Porto Business School, porque acho que pode aqui acrescentar um lado também interessante à nossa conversa. E, por último, o Luís, que já esteve aqui a fazer esta pequena apresentação, mas que curiosamente não se apresentou. Não sei se vocês o conhecem ou não, mas também são 2 décadas de experiência na indústria, entre a indústria e a academia, na inteligência artificial, como técnico, como professor, como investigador, numa série de facetas que vai trazer hoje para a nossa conversa e que, de resto, já puderam ficar a conhecer com esta sua primeira apresentação. Pronto, eu já queimei 7 minutos na introdução, agora é começar a correr para conseguirmos falar sobre tudo. E a minha primeira pergunta, eu tenho moderado alguns debates sobre este tema e quase sempre os debates são sobre o ChatGPT e não sobre a inteligência artificial, há sempre aqui este momento alto, não é? E a primeira pergunta que eu faço é precisamente, sobretudo quem é da área mais técnica, talvez, não sei se tem muito esta noção, mas a inteligência artificial enquanto área já existe há mais de 50 anos. Já tivemos muitos momentos em que a inteligência artificial ia mudar o mundo e depois afinal não mudou assim tanto, não é? E a minha grande pergunta é quais são as grandes mudanças e quais são os motivos para este entusiasmo ter surgido tanto no último ano. Ok, falamos do ChatGPT, mas quando falamos do ChatGPT falamos do nome de marca, não é? Do nome de marketing. Qual é o que está por trás tecnologicamente que é assim tão disruptivo? E acho que esse é um ponto importante para nós começarmos
a nivelar a conversa. Não sei se alguém quer começar a pegar nesta pergunta. Sim, se vou ter que... Posso? Jorge, força. Bem, então, acho que quando nós pensamos no ChatGPT, uma das coisas que nós temos que pensar é nos volumes gigantes de informação que nós, hoje em dia, conseguimos ter à nossa disposição e que de facto, são diferenciadores. Mas não é só a informação que é diferenciadora, é a forma como nós a usamos. E, de facto, a AI já existe há mais de 50 anos, mas, de facto, quando nós começamos a olhar ali para 2016, 2017, começamos a introduzir este conceito dos Large Language Models, okay? Modelos que, de facto, são construídos a partir de grandes volumes de informação, e depois apareceu uma coisa que foi realmente transformadora, que por acaso chamam-se Transformers, em que basicamente olham para a informação e conseguem extrair, em particular para o texto, e conseguem extrair as relações entre as palavras, conseguem perceber o contexto. E isso foi de facto diferenciador, em particular para a linguagem humana. Ou seja, isso de facto fez com que um chat GPT consiga absorver informação, uma panóplia gigante de informação. Acho que o chat GPT foi treinado em algo que demoraria cerca de 5.000 anos a um humano conseguir absorver se tivesse ali 24 horas por dia. Okay? Portanto, é algo que não era inimaginável. Mas, mais uma vez, não é só a quantidade de informação que traz aqui algo disruptivo, é também esta questão da tecnologia. Os Transformers foram de facto transformadores. Alguém quer acrescentar alguma nota sobre este lado mais técnico? Eu posso dar aqui um bocadinho a minha opinião. Bem, não é por coincidência que este evento tem ChatGPT no nome, não é? E acabamos todos por estar aqui a falar por causa do chat, não é? E isto leva-me aqui um bocadinho quando eu tinha 13 anos, caiu-me numa praia da Foz do Vareiro pela primeira vez, enquanto passava férias na casa dos meus avós, um livro de Isaac Asimov. Muitos de nós, a partir daí, começámos a imaginar, não é? Muitos de nós, que estamos agora aqui e a falar sobre AI, estamos desse momento, desde muito novinhos, à espera que aconteça alguma coisa que realmente nos leve àquela versão do mundo muito ficção científica. E eu acho que é isso que acontece agora, não é? Com ferramentas como o ChatGPT, finalmente parece que o próximo grande salto aconteceu e de repente todos nós queremos estar a falar sobre isso. Ao outro lado, que também me traz aqui, não é? Como parte da SmartX, que é realmente esta revolução no processing power que nós conseguimos usar todos os dias nas ferramentas que construímos, e que faz com que realmente consigamos pôr produtos cá fora que nos levam a transformar indústrias. No caso da SmartX é um bocadinho isso que está a acontecer. Estamos a trabalhar na têxtil, que é uma indústria muito antiquada, e com esta questão dos GPUs conseguimos avançá-la de uma forma que é muito rápida, não é? Basicamente estamos a dar a uma indústria muito tradicional, tecnologia de ponta, que está a dar basicamente superpowers às pessoas que lá trabalham. E, portanto, eu vou aqui, cá está, no papel de jornalista e moderador, fazendo um resumo. Eu acho que é importante destacar aqui uma espécie de convergência entre o que o Jorge falava, a disponibilização de grandes quantidades de dados, não é? Porque não seriam disponíveis no mundo para a internet, porque não haveria essa capacidade. É como o Jorge dizia, todo o texto que está na base de dados de treino do ChatGPT demoraria 5.000 anos a fazer a leitura, e depois uma grande capacidade de processar estes dados, não é? Portanto, esta convergência de não só ter os dados, mas ter a capacidade de os processar e ter a capacidade produtiva para os processar. O título da nossa conversa, não é? Para além do ChatGPT, vamos aqui por partes, para além da inteligência artificial do ChatGPT, tem também a palavra revolução. Esta palavra revolução é uma palavra muito forte e muitas vezes causa alguma apreensão. Como a Catarina falava, dizia bem, muitas das imagens que nós criamos sobre a inteligência artificial vêm da ficção científica.
E, portanto, podemos alguns de nós esperar com entusiasmo esse momento da ficção científica e outros com grande medo, não é? De que tudo mude, de que haja uma grande onda de desemprego, de que a revolução seja realmente uma transformação completamente inigualável, digamos assim. Eu queria perguntar, posso mandar, por exemplo, esta pergunta ao Francisco, que está mais nesta área talvez da distribuição e tem mais esta ideia, mas a pergunta fica aberta aos demais. Se há razão realmente para acreditar que a mudança vai ser assim tão profunda e repentina, ou se isso é mais um momento agora de entusiasmo e depois a mudança vai ser mais gradual e mais compassada e vai permitir um acompanhamento da sociedade mais comum? Fico com as perguntas fáceis, não é? Não há perguntas fáceis. Exato. Não, mas isso é um tópico super interessante. Eu acho que isto é uma evolução que sabe a revolução, porque está a ser extremamente rápida, não é? Então há esta confusão do que é evolução e revolução, porque também já disseram, Catarina, tiveram a explicar um bocadinho aqui sobre os dados. Obviamente temos muito mais dados, faz todo sentido, estamos mais prontos para isso. Temos não só os dados, como depois também temos a parte toda de rede, não é? Para os 5G, as fibras, etc., que nos permitem transmitir esses dados de um lado ao outro, que também era impossível, da mesma forma que demoraria anos a ler também. Temos a parte toda computacional, que é crítica no poder que é preciso, não só para o treino, mas depois também para executar os casos de uso. E vemos também em OpenAI, ChatGPT, que sobretudo na versão free, há uma lentidão um bocadinho dependente daquilo que se faz, há uma certa lentidão, que é meramente o efeito disso, não é? Depois há a terceira parte, que é crítica, isto para chegar aqui um bocadinho à evolução, a parte que é crítica, que é onde é que se põe isto, que é a parte da cloud toda, já falámos da cloud em todo o tipo de conversas, mas o modelo que acho que foi a grande transformação para chegarmos onde nós estamos aqui é o facto de ser um investimento muito mais baixo do que era anteriormente, é mais pay as you go, já não preciso de comprar um super computador para ter aqui na faculdade e processar as coisas, etc. E depois houve aquela terceira parte que não é técnica, mas acho que há aqui uma pressão, há uma pressão sobretudo derivada da pandemia, que acho que todos nós sofremos, sobre os próprios negócios olharem, terem que reinventar os processos e a forma como lidam com os seus próprios clientes. Porque viu-se que rebentou pelas costuras em muitas áreas, não é? Para não falar dos serviços de saúde, aquelas coisas todas, e de repente há uma transformação em que as empresas começam a pensar, calma, eu tenho aqui que me digitalizar, ainda mais do que já estava no caminho de digitalização, e ainda por cima veio as experiências todas touchless e de voz e de gestos e não sei o quê, porque já vinha correlacionado com, não podemos tocar em nada, nem fazer em nada, etc. Não é? Portanto, viu-se essa evolução extremamente rápida, isto para chegar ao ponto que eu acho que não é uma revolução, é uma evolução, pelo simples facto que nós também olhamos para a inteligência artificial e mete medo um bocadinho, não é? E este medo é normalmente aquilo, é o que é que se passa ali naquela black box ali por trás. Mas a realidade é que nós já vivemos com isto há anos. Desde os nossos telemóveis, já usamos inteligência artificial nos telemóveis em várias aplicações há anos, redes sociais, tudo o que é aqueles TikToks, Snapchats, os filtros das caras, etc., que depois se pode argumentar se são depois usados para outras coisas ou não, para ajudar no reconhecimento facial, por exemplo. Usamos isso nos trânsitos, usamos isso. Eu acho que agora o que é que nós estamos a ver aqui? Estamos a ver uma evolução que nos assusta um bocado, porque nós, até agora, tem sido uma transformação que nós fazemos com tecnologia no mundo mais físico, e vê essas partes das máquinas de escrever e outros, e agora estamos a entrar no nosso mundo um bocadinho mais intelectual. E aqui já estamos a aproximar do humano, e isso nos faz confusão, porque nos está a ajudar agora a nós próprios a sermos melhores do que éramos. E aqui entramos aqui depois naquela conversa do isto vai substituir-nos, etc, etc. Eu, sinceramente, acho que isto é um bocadinho Robocop. É quem se equipar com AI ganha, não é? Ou seja, não é a AI que nos vai tirar trabalhos, é quem usar a AI que vai conseguir ter mais valias consoante as responsabilidades e trabalhos que tem, e de forma que acho que isto acaba por ser uma evolução natural, só que é uma velocidade. Nós vimos, eu próprio vejo a própria Microsoft, a quantidade de anúncios de releases de features de capacidade, de capacidades novas que saem todas as semanas, é incrível. A velocidade a que se consegue fazer deploy de coisas hoje em dia, não é? E é isso que eu acho que as pessoas têm aquele cuidado de dizer, calma, o que é que se passa aqui? Porque isto é muito, e então acho que, de certa forma, temos que nos habituar aqui a um novo real e fazer as perguntas e exigir o que é que, perceber como é que as coisas são feitas e perceber como é que nós podemos ter uma mais-valia daí.
realmente eu ia só sublinhar a parte que dizias de todos os dias sai qualquer coisa nova. Como jornalista é a coisa mais frustrante do mundo. Os meus artigos estão desatualizados assim que eu carrego no publicar e, portanto, subscrevo completamente. Inês, que operas nesta área de transferência de conhecimento para a sociedade, qual é que é a tua visão desta transformação, desta revolução? Sim, fazendo parte da Fraunhofer, nós estamos aqui um bocadinho na fronteira entre a investigação e depois a aplicação desta inovação e dos mais recentes desenvolvimentos ao mundo real, para ajudarmos as empresas a evoluir mais rápido e a incorporar estas tecnologias mais rapidamente. E sentimos um bocadinho esta dualidade, não é, entre a revolução e o hype, porque conhecendo muito bem as tecnologias, conseguimos também ver muitas falhas, conseguimos ver muitos pontos a melhorar e coisas que não nos deixam tão surpreendidos ou tão maravilhados, porque conseguimos ainda ver muitas coisas a melhorar e a evoluir. Por outro lado, conseguimos também ver o impacto que esta tecnologia já tem, que esta versão que temos agora já consegue ter no mundo real, nas pessoas, e para nós, que andamos a trabalhar em inteligência artificial há alguns anos, termos pessoas que não são da área e virem ter connosco e falar do ChatGPT, falar da inteligência artificial, sentimos que a mensagem está a espalhar-se e que está realmente as pessoas... Eu acho que o ChatGPT foi para muitas pessoas a cara ou a face tangível da inteligência artificial. Tenho aqui uma coisa que realmente eu consigo experimentar e que eu consigo perceber o poder desta tecnologia, consigo interagir com este chatbot e ele responde-me coisas que não estão escritas em lado nenhum, não está a copiar de lado nenhum. E isto faz com que tenha aqui um tom também de revolução. Nós sentimos um bocadinho este tom na sociedade. Pronto. Portanto, eu diria que há um bocadinho ambas as coisas. Acho que há também algum hype, há algum inflacionar das capacidades da tecnologia, que é também comum quando surgem coisas novas, mas também sentimos realmente que existe o potencial de transformar muitos setores da sociedade, transformar a vida das pessoas e que já está a acontecer neste momento. Eu agora fazia até uma ponte com o que o Luís falava no princípio, dizia-se que o Luís... Sim, Luís... Desculpem a confusão de nomes. O ChatGPT também confunde os nomes, portanto, nisso estamos de igual. Com o que o Luís falava no princípio, e se calhar, quando falamos de revolução, até podemos ver este falar de revolução como uma oportunidade para Portugal, não é? Se calhar nesse sentido. Sim, eu acho que, do ponto de vista tecnológico, eu não acho que tenha havido nenhuma revolução. Ou seja, para quem está a acompanhar isto ao longo dos últimos anos, os passos foram acontecendo, estava-se a ver, quer dizer, nada disto foi surpreendente, nomeadamente... o que a OpenAI fez já estava feito noutros sítios. Lembro, na Google havia modelos, se não seriam exatamente iguais, mas muito próximos. Quer dizer, a coisa não aconteceu, de momento não havia nada e de repente apareceu uma coisa que é incrível. Não, foi-se vendo, como o Jorge falou, houve 2 ou 3 momentos na história recente tecnológica que foram marcantes. Depois há a questão que o Francisco falou e muito bem, da questão da cloud, não é? O acesso à supercomputação que se banalizou, não é? E que tornou possível fazer-se supercomputação pay as you go, que é uma coisa absolutamente incrível, não é? Isso muda o jogo completamente, não é? Há os avanços no hardware, propriamente dito. Eu vou acompanhando os avanços do hardware e, por exemplo, hoje em dia posso dizer que uma placa gráfica, uns destes GPUs que vocês compram no supermercado, estas últimas versões da NVIDIA, não é? Agora está no RTX 4090, tem sempre assim uns números, RTX. Claro que depois fica assustador a inteligência artificial com o nome RTX 4090, claro que eu tenho medo. Mas essa é uma placa gráfica e neste momento essa placa gráfica tem tanta capacidade computacional, do ponto de vista de cálculo, como o supercomputador mais rápido do mundo em 2005. 15 anos. Okay? Eu posso ir ao supermercado e compro um supercomputador de 2005. Okay? Portanto, estamos a entrar em dimensões de infraestrutura absolutamente incríveis. Depois outra coisa que também tem acontecido muito, que é que liga um bocado com o que eu estava a dizer, que é a questão da open source, a questão de se ter estabelecido uma filosofia na indústria de partilhar código, de partilhar frameworks, de partilhar ferramentas, que permite que muita gente experimente e que haja startups a começar que basicamente não têm de comprar software nenhum, desculpa, Microsoft, mas não têm de comprar software nenhum para realmente desenvolver alguma coisa de valor, não é? Mas o software da Microsoft é muito bom, by the way.
Portanto, mas este ecossistema todo é um ecossistema extremamente produtivo e eu acho que houve uma evolução, o ecossistema está muito sofisticado, acontece na área da inteligência artificial como não acontece noutras áreas, ou seja, o software das outras áreas não é tão sofisticado, a infraestrutura não é tão sofisticada, as ferramentas não são tão sofisticadas e, portanto, a curva de desenvolvimento do que nós estamos a ver na área da inteligência artificial é muito mais rápida que qualquer outra área de software, okay? Porque o ecossistema está lá. E, portanto, para nós, que estamos a trabalhar nisto há muitos anos, não houve revolução, houve uma evolução. E passo a passo, e foi-se vendo. O que houve revolução, e eu acho que há, é da percepção da tecnologia. E eu acho que isso foi revolucionário. Acho que há um ano, ou há 2 anos, ninguém estaria... quer dizer, estávamos a falar de umas coisas de inteligência artificial, assim, mais ou menos, mas era Alexas e pouco mais, e agora a percepção é totalmente diferente. Nós, de facto, temos uma ferramenta absolutamente incrível. Okay? Eu acho que nós ainda estamos só a começarmos a estar num nível interessante. Não é que fosse inimaginável, porque nós estávamos a ver isso, mas para as pessoas que não estão a acompanhar a tecnologia é uma coisa incrível. E é, porque ele está bem feito. Mas só para também desmistificar um bocadinho, talvez por defeito profissional, não é? Tenho tendência a desmontar tudo e achar que é tudo muito simples. E, portanto, o ChatGPT não é uma ferramenta muito complexa, okay? Ou seja, do ponto de vista daquilo que aquilo realmente é e do que é que deve ser interpretado, do que é. Imaginem que o ChatGPT, ou melhor, imaginem que estes modelos todos são como se fossem grandes bases de dados, porque é o que de facto elas são grandes bases de dados, que têm muito conhecimento, por exemplo, tal conhecimento que o Jorge falou de 5.000 anos de leitura, que está ali acumulado. E podemos traçar um paralelo com as bases de dados tradicionais. As bases de dados tradicionais têm informação armazenada em tabelas e depois há uma linguagem de pesquisa, não é? Um SQL, uma coisa assim do género, que nos permite extrair informação. O que nós temos com o GPT, ou o ChatGPT, é um sistema semelhante, só que tem 2 ou 3 diferenças fundamentais. Uma é que a informação não está em tabelas. Ela foi memorizada de uma forma diferente. E número 2, a linguagem de extração de informação não é uma linguagem tipo SQL, é a linguagem natural, okay? Mas imaginem que aquele componente de software, aquele sistema, é isso, é uma base de dados que tem muito mais informação que qualquer outra base de dados que nós alguma vez construímos, porque a pessoa foi capaz de acumular aquele texto todo, e depois tem uma capacidade de colocar resultados cá fora, que não é simplesmente tirar um elemento da tabela, mas é gerar texto em consistência com o conhecimento que armazenou. É isso. Agora, isso é super poderoso. E é super poderoso porquê? Porque, na realidade, quase todas as nossas necessidades de informação já foram respondidas. 99,9% das nossas necessidades de informação já foram respondidas. Para quase todas as profissões, não é? Repetir o que foi feito anteriormente é a melhor solução. Okay? E isso é que é espetacular nesta ferramenta. É porque ela realmente repete o que já foi feito. E isso é fantástico. E, portanto, só do ponto de vista de evolução-revolução, não houve revolução tecnológica, mas acho que há uma revolução na perspectiva da aplicação. Só para complementar isto, eu acho que é importante, na tua história que tu estás a dizer de Portugal evoluir e passar o pelotão, é preciso também termos noção que há, por exemplo, startups em Portugal, é de 2017 a OpenAI. Eu não sei quando é que foi a primeira versão, mas deve ter sido logo de 2018, 2019. Há startups em Portugal que já fazem parte do modelo de negócio deles desde a primeira versão de ChatGPT. Estamos agora, vamos entrar na 4, etc. Mas já há 5 anos que já estão a acompanhar aqui, não é? Portanto, há aqui uma parte que acho que é bastante real, já de uma prova de pelo menos uma que usa como core do produto daquilo que eles fazem. Depois a parte que tu dizes do superpoder, eu acho que, para mim, aqui a grande conversão é a parte que eu acho que se torna uma revolução, é o facto de nós, eu acho que todos nós já fomos programadores de diferentes níveis e em diferentes coisas. Eu, inclusive, tenho isso no meu LinkedIn, acho eu, há anos, que eu acredito em software como um superpoder. E a verdade é que quando nós programamos temos esse feeling de superpoder. Só que agora o que aconteceu é que a linguagem de programação deixou de ser as linguagens de programação que nós conhecemos para passar a ser português e inglês. Isso quer dizer que agora todos nós podemos programar isso. E de repente temos todos aquele feeling, uou, superpoder, calma, o que é isto? O que é que eu posso fazer com isto? Eu, desde os meus filhos que têm 6, 7 anos, até pessoas mais velhas da minha família, já experimentou tudo de ChatGPT e tudo funciona e tudo, quer dizer, há coisas que não são óbvias, não sei o quê, mas pronto, é mais o que é que eu consigo fazer com isto
e essa descoberta e esse poder que as pessoas começam a sentir de eu agora consigo decidir que o meu human interface para a máquina é a minha voz a falar como falo com uma pessoa, e eu acho que é essa parte que nos dá aquela sensação, como tu disseste, de superpoder, mas também de revolução, que agora estamos todos iguais em termos de tecnológicos e temos todos a capacidade nas nossas mãos de vir a fazer casos de uso que vão ser excepcionais, sem dúvida. Não é? Eu já agora vou pegar na tua resposta e eu vou fazer aqui o papel do cético muitas vezes e só dizer que no outro dia estava a programar o site do Shifter, porque eu também faço o site, e achei que com o ChatGPT conseguia ser programador de PHP e mandei o site abaixo por completo. Então o nosso staging ainda está lá, porque realmente o ChatGPT, eu pedi-lhe um código PHP e era uma função relativamente simples, e ele respondeu uma função, disse claro, está aqui a função. Eu pus no sítio recomendado e, portanto, o site foi imediatamente... Espera aí, mas assim, é porque não experimentaste o Copilot da Microsoft. Não, exato. Que, by the way, é absolutamente incrível e resolveu-se esse problema de sustentabilidade. Pois, eu percebo... Eu sou bias, não posso falar disso. Não, aplicações específicas. Mas a verdade é que é de veras incrível, porque tens ali 80% do código é o Copilot. É incrível. E ali o erro foi meu porque não soube verificar o código, porque qualquer programador conseguia perceber imediatamente. Mas uma vez também lhe pedi a receita de bacalhau à brás. De falta de experiência própria. Não. Uma vez também lhe pedi uma receita de bacalhau à brás e ele disse-me para cozer as batatas, portanto é um super poder que às vezes pode ser às vezes pode ser complicado. Eu queria aqui fazer aqui um pequeno ponto, talvez um pequeno à parte a esta conversa, neste sentido. Nós estamos aqui a falar do ChatGPT. Em última instância, estamos a falar do GPT, não é? Que é o grande modelo de linguagem que está por trás, como falámos, já vai na quarta iteração, já está a ser utilizado por empresas. Eu lembro-me que eram, acho que cerca de 200 de empresas que já utilizavam até a versão anterior, numa API que se chama DaVinci. Isto pode ser interessante para vocês, para perceberem também, reconhecerem estes nomes quando virem aí, porque o DaVinci, o GPT-4, o ChatGPT, mais ou menos tecnologicamente, tem uma base comum. O ChatGPT tem uma pequena diferença, mas voltando aqui à questão, nós estamos a falar de grandes modelos de linguagem, mas curiosamente, estes modelos não representam toda a área da inteligência artificial. Existem muitas outras formas de inteligência artificial e eu queria perguntar-vos precisamente sobre isso, que é, gostava de perceber se não estamos a dar demasiada importância aos grandes modelos de linguagem no papel que eles podem ter. É óbvio que em termos sociais, não é, é essa grande revolução, as pessoas podem falar, mas muitos outros avanços na área de inteligência artificial também podem seguir por outras vias que não os grandes modelos de linguagem. Eu gostava de ouvir, por exemplo, a Catarina, que vocês aplicam a inteligência artificial no vosso trabalho. É um grande modelo de linguagem? É outro tipo de inteligência artificial? Como é que é essa relação de desenvolvimento? Ok. Basicamente o que a SmartX faz é usar Computer Vision. Portanto, nós observamos produções têxteis e depois usamos machine learning. Ok. Portanto, muitas vezes quando as pessoas gostam de apresentar aqueles cenários mais apocalípticos da inteligência artificial, a minha resposta muito seca é sempre nós estamos a fazer uma ferramenta para ajudar pessoas, não estamos aqui a pensar em fazer um takeover new a Terminator. Dito isto, claro que é revolucionário para as pessoas que trabalham naquela indústria o que nós estamos a fazer com a Machine Vision e com a Machine Learning. Nós estamos a apresentar-lhes ferramentas que para aquelas pessoas provocam medo, sobretudo numa primeira apresentação da tecnologia. Era muito comum para nós, e eu até diria que nos primeiros tempos nós não sabíamos muito bem como lidar com a questão, termos pessoas à frente que tinham efetivamente medo de perder os seus empregos. Acho que das maiores aprendizagens que nós fizemos enquanto empresa foi mesmo ganharmos a confiança, não só de nós próprios, mas também a confiança das pessoas que trabalham com a nossa tecnologia no dia-a-dia, de que nós estamos realmente ali a ajudá-los. E estamos a criar aquele superpower para essas pessoas. Estamos a dar algo mais. Okay? A minha opinião é que, e tem-se falado também nas questões de parar desenvolvimentos, etc., é que
há tanto para desenvolver e tanto que nós podemos fazer para ajudar. E a minha opinião é formada exatamente pelo que tenho visto no SmartX. E estas pessoas no dia a dia e a forma como a perspectiva delas mudou em relação àquilo que nós estamos a fazer. Portanto, temos realmente em chão de fábrica centenas de pessoas hoje em dia, e espalhadas um bocadinho por todo o mundo, que agradecem às nossas equipas de desenvolvimento, agradecem às nossas equipas de customer support e technical support, etc. O que fizemos por elas, que é absolutamente incrível. E é uma coisa que nós apresentamos muito, testemunhos dessas pessoas, porque realmente é transformativo e é revolucionário para as pessoas que trabalham com estas tecnologias como ferramentas e como uma espécie de empowerment, não é? E como a vossa tecnologia ainda não fala com as pessoas, elas ainda, se falar, é outro nível de medo que vocês vão ter depois de lidar. Não sei se alguém quer fazer... Sim, eu posso acrescentar aqui alguma informação. Bem, eu acho que há aqui um tema bastante importante nesta história da revolução, que é o medo que a AI pode gerar. E quando nós passamos daquela dicotomia da AI é um hype para uma revolução, quando olhamos para o lado do hype, eu penso sempre no exemplo mais extremo que eu conheço, que há uns tempos descobri que havia um desodorizante da Axe que tinha lá Powered by AI. Achei aquilo incrível. Portanto, isso é o hype, ok? Estamos na extrema esquerda. E vendeu. E vendeu. Também houve um perfume feito por AI. Mas acredito, pelo menos para um nicho de mercado deve ter vendido. Não sei, eu se calhar se eu isso na prateleira era capaz de experimentar. Para ver se tinha alguma diferença. E depois o lado da revolução. Primeiro, quer que seja uma revolução ou não, acho que temos que continuar a alimentar isto. Portanto, está claramente numa fase crescente e super entusiasmante. Mas agora agarrando o tema do medo da AI e agarrando isto um bocadinho, ligando isto um bocadinho à FIDESAI. Uma coisa é aquilo que a sociedade como um todo olha para a AI e acha engraçado. Okay? Portanto, eu vou ao ChatGPT, escrevo algumas coisas, ele responde-me uma receita de bacalhau à Brás, ou vou a um DALL-E e escrevo lá uma frase e ele dá-me um quadro com traços de Da Vinci com uma ervilha a fazer surf, ok? Mas isto é engraçado, mas that's it, ok? Mas se olharmos um bocadinho mais para a indústria, e agora agarrando aqui o tema da FIDESAI, portanto, o que a FIDESAI tenta fazer, e já faz há bastantes anos, e nasceu com AI, okay, na sua gênese, é tentar combater a fraude financeira. Portanto, estamos a lidar com instituições financeiras, com bancos, com card issuers, como uma Visa, como uma Mastercard. Portanto, mover este género de instituições de uma mentalidade que ainda quase que estamos no vamos digitalizar para o ok, vamos trazer AI para cima da mesa. É muito difícil, ok? E nós a FIDESAI tem progredido imenso e a maior parte do nosso portfólio de clientes traz AI em cima, ok? Portanto, nós usamos AI para combater fraude, usamos AI para combater esquemas de lavagem de dinheiro. Mas uma das barreiras que temos é, de facto, qual é a mais-valia que a AI pode trazer, porque há sempre um medo de mas isto vai ser benéfico para o meu negócio, vai trazer algum valor acrescentado, vai trazer receita, porque quando estamos a falar de negócios é receita, não é? Portanto, é muito giro ter AI, pode ser engraçado ter lá o logotipo no site, mas eu quero a receita ao final do mês. E estes medos, e depois podemos falar um bocadinho mais para a frente da questão da explainability, portanto, a AI é uma black box, mas se calhar guardamos isso para mais daqui a um bocadinho. Combinado. Vou apontar. Eu acho que é de facto importante também termos em conta que há um receio por parte não só da sociedade, mas das empresas como um todo, de o que é que este AI pode ser ou pode trazer. Okay? Inês, eu ia aproveitar para mais uma vez, na tua posição de transferência de conhecimento, e tu há bocado destacavas na tua resposta que enquanto pessoa que está na investigação também consegue até dar muitas falhas. A minha questão era sobretudo, voltando um bocadinho a esta lógica de se a atenção que os modelos de linguagem estão a ter, se tem a mesma repercussão, um bocadinho como o Luís falava, tecnologicamente não houve uma revolução, mas houve uma evolução, socialmente houve uma revolução. Se do lado da transferência de conhecimento e das soluções que vão desenvolvendo, há
há uma primazia nos modelos de linguagem ou continuam a desenvolver outros modelos de inteligência artificial com relevância? Sim, pronto, nós trabalhamos maioritariamente até fora dos modelos de linguagem, portanto, noutras áreas, mas, portanto, nós vimos, eu penso que houve também uma grande evolução ali, ao nível da computer vision, não é, da visão artificial, porque os modelos, as redes neuronais profundas, o deep learning, não é, teve também aqui um grande contributo, e o facto de existirem também uma variedade de dados no formato de imagem que estão disponíveis para treinar estes modelos, e também a capacidade computacional para o fazer, como já foi referido. Pronto, e eu acho que vemos também cada vez a surgirem mais ferramentas e uma grande evolução também nesta área, que se calhar não chega tanto às pessoas, mas ainda há pouquinho tempo surgiu um modelo de segmentar qualquer coisa numa imagem. Isto para quem está a trabalhar nesta área é algo incrível, não é? Pronto. Não é? Deixamos de estar presos a um domínio específico para o qual temos aquelas anotações, para o qual temos aquelas imagens, aquelas bases de dados todas muito direitinhas, e passamos a conseguir aplicar de uma forma muito mais generalizada. Pronto, eu acho que é um bocadinho este o caminho da evolução, e também é o caminho que mete medo, não é? Que dá algum medo de pensarmos que agora esta inteligência artificial, que até agora era muito confinada a uma tarefa específica e tinham que ser criado software para aquela tarefa específica e só funcionava naquelas condições, e faz o receio, se calhar vem um bocadinho de agora esta inteligência artificial se poder alimentar a si própria e começar a conseguir ser mais geral e mais aplicável transversalmente, e para utilizações que podem de facto não ser benéficas para a sociedade nem para as pessoas. Pronto, portanto, eu acho que esse receio também não é de todo infundado e não é de todo algo que devemos menosprezar ou dizer que não existe. O potencial para alguma coisa correr mal existe. E, portanto, principalmente nos setores mais críticos da sociedade. E, portanto, eu acho que temos e é uma coisa que nós na Fraunhofer também temos olhado bastante nos últimos anos, é pensar como é que nós podemos contribuir para aplicar esta tecnologia de uma forma mais segura. E pensamos aqui em formas de auditar a tecnologia, formas de perceber se a utilização da tecnologia está de acordo com as premissas para a qual foi criada, de quase conseguirmos certificar o desenvolvimento da inteligência artificial. Pronto. No sentido de construirmos aqui um conjunto de ferramentas, um conjunto eu chamo-lhe ferramentas ou módulos muito práticos que possam ser incorporados no desenvolvimento ou depois após as soluções já estarem implementadas na vida real, podermos ter, e que já existem muitas, e nós estamos também a fazer a nossa parte a contribuir nesse sentido, de podermos ter aqui formas de ajudar a garantir, de tornar mais fácil garantir que de facto estamos a usar para fins benéficos, da forma correta e de uma forma que não vai ser prejudicial. Que não estamos basicamente a surfar uma onda que não nos leva a lado nenhum. Vamos entrar aqui, já entramos um bocadinho na parte dos riscos, não é? Eu queria fazer esta... força. Cá está as questões técnicas, sempre a surpreender. Eu queria fazer esta ressalva, acho importante esta segmentação entre os modelos de linguagem e as outras formas de desenvolver AI, os outros, nem sei bem como é que é de chamar, tipos de AI, modelos de AI, exatamente, porque vejo muitas vezes, desde que surgiu o ChatGPT, qualquer breakthrough que saia nas notícias feito por AI, as pessoas atribuem imediatamente aos modelos de linguagem. Existem outras coisas que são da computer vision, pattern recognition, outros tipos de AI, outros modelos de AI, cá está. Portanto, aqui há uma questão que paira sobre a área da inteligência artificial já há alguns anos, que é esta ideia de quando as pessoas começam a atribuir características humanas, não é? Ou começam a perceber características humanas na máquina, parece que o entusiasmo cresce. Eu conto-vos uma história breve.
Em 1967, um engenheiro chamado Joseph Weizenbaum desenvolveu um pequeno chatbot, que nem era aquilo que hoje em dia se chama inteligência artificial, era um conjunto restrito de regras, que imitava um psiquiatra da escola rogeriana, que basicamente é um psiquiatra que devolve o que a pessoa lhe diz em formato de questão, não é? Tenho um problema com os meus pais, falo mais sobre esse problema. Portanto, desenvolvia esse tipo de diálogo. O Joseph Weizenbaum, passado cerca de 10 anos, escreveu um livro em que reflete sobre a sua carreira, sobre os seus desenvolvimentos, e dedica muitas páginas àquilo que eu leio como a sua consternação em relação à forma como as pessoas receberam aquilo. Ele não podia ficar mais surpreendido pela forma como as pessoas exageraram, digamos assim, na sua concepção, a humanidade daquela máquina. A sua secretária, por exemplo, numa das histórias que ele conta, a sua secretária pediu-lhe para ficar a sós com o computador para poder falar com a máquina, e ele ficou muito surpreendido, porque alguém que o tinha visto a trabalhar durante tantos meses naquele modelo de computador, naquele programa, também queria criar uma relação de intimidade. Mas mais importante, ou tão importante quanto isso, recebeu cartas de psiquiatras a dizer que ele estava a pôr em risco o seu trabalho. E o Joseph Weizenbaum tem uma afirmação no seu livro muito interessante que dizia como é que o psiquiatra vê o seu paciente se acha que pode ser substituído por um computador que produz texto e que nem é assim especialmente inteligente. Se vocês procurarem Eliza Demo no Google, conseguem encontrar demos e vão ver. Vocês podem ficar horas a falar com ele, mas ele só faz perguntas circulares. A minha pergunta tem um bocadinho a ver com esta, mais uma vez, com esta relação entre o entusiasmo e a tecnologia real, e perguntava se não acham que esta confusão generalizada em torno dos potenciais usos, sobretudo dos modelos de linguagem, se não pode ter usos errados, gerar usos errados e até potencialmente perigosos. Eu lembro-me, fazendo uma pequena nota, no princípio do ChatGPT, houve um programador, creio que norte-americano, que pôs o ChatGPT a fazer consultas de psicoterapia e depois aquilo gerou assim uma mega celeuma porque seria um uso não ético. E a minha questão é essa, se acham que esta antropomorfização pode levar a usos nocivos? Luís, se calhar. Ora bem. Antes de responder a isso, deixem-me só pensar numa coisa aqui. Acho que é muito interessante estarmos a levantar estas questões. São questões muito interessantes. E são questões que eu acho que nós devemos pensar. E sem estar aqui num daqueles exercícios que acho que se diz de whataboutism, não é? Daqueles que se tenta relativizar, não é? Eu gostava só de perceber se nós mantemos a nossa barra relativamente à ética e à utilização em coisas como, por exemplo, criptomoedas. Não ouço muito debate sobre criptomoedas, mas gostaria, não é? Mas acho que é interessante também, saudável pensarmos sobre isso. Indústria metalomecânica, não é? Que, por acaso, além de ser um dos maiores poluidores mundiais, é usado para fazer coisas tipo tanques e bombas, não é? que realmente matam pessoas e são mesmo perigosas, não é? E podia continuar aqui nesta linha de exercícios paralelos. Portanto, há uma pergunta que eu me tenho feito muitas vezes, é porquê que esta comunidade, em particular de inteligência artificial, acha que os estándares morais devem ser maiores do que tudo o resto? É ótimo que o seja, mas essa é uma pergunta que eu tenho pensado bastante sobre isso. Porque é que nós, não é que estamos a fazer software, que tem utilização, mas é software, temos esta barra tão alta na nossa própria ética e moral? Pronto, deixo só isto no ar. Se calhar depois ou talvez os outros palestrantes queiram falar um bocadinho sobre isso. Eu acho ótimo, o caminho deve ser sempre para cima. Mas acho que a questão mais interessante sobre estas coisas de antropomorfismo, não sei se estou a usar a palavra certa, são outras que são. Eu acho que a principal virtude destes modelos, especialmente estes modelos de linguagem, talvez os outros que geram imagens, coloquem outro género de questões sobre a criatividade e tudo isso, que são as questões também muito interessantes, não é? Eu acho que os modelos de linguagem levantam uma questão muito interessante, que é, como é que nós dizemos que uma coisa é inteligente? Nomeadamente, nós humanos. Porquê é que nós humanos achamos que somos inteligentes? Okay? Porque, na realidade, é possível construir um programa de computador que regurgita texto de uma forma um bocadinho mais sofisticada e torna-se praticamente indistinguível de um humano nessa interação. Okay? O que pode querer dizer duas coisas. Uma é que nós somos muito bons a fazermos máquinas, não é? E que temos máquinas que realmente começam a ficar inteligentes, ou que nós humanos somos um bocado burros. E eu estou mais inclinado nesta segunda opção, que é, nós estamos a subestimar a nossa inteligência, as nossas capacidades. E uma das razões pelas quais eu acho que estes Large Language Models são tão interessantes é porque eles tornam evidente que grande parte da nossa atividade cerebral
e do dia-a-dia, é repetir o que já foi feito. Okay? É repetir. É fazer com pequenas variações aquilo que já foi feito. Que é o que estas máquinas são muito boas a fazer, by the way. Não é? E, portanto, acho que levanta questões muito interessantes sobre o que é a nossa educação, como é que nós estamos a educar as pessoas, sobre que perspectivas é que devemos educá-las, não é? O que é que deve ser a educação, o ensino, o que é que deve ser o ensino, não é? Refletir sobre as nossas próprias atividades diárias, o que é que nós estamos a fazer? De facto, estamos a, se calhar, mais do que a inteligência artificial e estas coisas de inteligência artificial, a mim sempre preocupou mais, chamemos-lhe a robotização humana, que é, porque é que nós humanos insistimos em ter tarefas robóticas, ok? Portanto, isso é uma questão que me preocupa mais. Pronto, agora, fechando estas 2 ou 3 diagonais, que são um bocado mais incendiárias, eu acho que, de facto, estes modelos vão criar uma nova percepção daquilo que é humano, no sentido em que elas vão estar presentes em tantos interfaces com os quais os humanos lidam, que vão estar em todo lado e que poderão criar situações complicadas. Vamos passar provavelmente anos a aprender a lidar com estas coisas. Vai haver usos indevidos, vai haver usos estranhos. Recordo-me que quando o carro foi introduzido não havia código de estrada, demorou alguns anos até haver código de estrada. Noções como passeio, circular pela direita, etc., foram coisas que demoraram anos a serem instituídos, e eu desconfio que nós estamos num período semelhante. Voltando também um bocadinho à toque inicial, eu estou muito mais preocupado com nós estamos a perder tempo, ou colocar grande parte do nosso esforço mental em definir o que é que pode ser o código de estrada, quando devíamos estar, nós, especialmente nós, Portugal como país, a pensar como é que podemos fazer parte da indústria automóvel. Okay? Isso é que me preocupa. E, portanto, só para terminar, e passo a bola, que é, eu acho super interessante estamos a ter estas conversas. Eu acho que estas conversas, que aliás como tentei defender na comunicação de abertura, são conversas que podem não ser as conversas ideais para nós, Portugal. Não estou a dizer que não sejam interessantes, não estou a dizer que não sejam importantes, não estou a dizer que não tenham de ser feitas até certo ponto, mas nós, Portugal, se calhar temos de estar a pensar de outra forma. Não, eu só te posso agradecer as diagonais, não é? Porque o ChatGPT não faz diagonais, e são essas diagonais que enriquecem a conversa. Não sei se alguém quer pegar em alguma dessas diagonais. Força. Acho que, exato. Está-me bem. Ok, funciona este. Ok, excelente. Eu pegando nesta história dos humanos se calhar serem um bocadinho burros, acho que faz para muitos de nós que se calhar estamos aqui à espera que apareça de repente uma Artificial General Intelligence e um Sentient Being com um corpo robótico para mudar a nossa vida, não é? E a forma como nós lidamos com o universo, etc., porque afinal ainda não chegaram aliens, mas se calhar são estes os aliens que todos nós estamos à procura. Eu acho que o que isto tudo mostra é a nossa necessidade de conexão, não é? Nós estamos constantemente, faz parte de sermos humanos, à espera de nos ligar com alguma coisa, à espera de nos ligarmos uns com os outros, mas também à espera de nós ligarmos com os nossos animais de estimação, não é? Se calhar alguns de nós já há muitos anos já se ligavam com os seus Tamagotchis, e agora o que se calhar nos estamos a perceber é que realmente não precisamos de uma AGI para criar a máquina com a qual nós nos vamos ligar, não é? Eu acho que é darem-nos a oportunidade para que isso aconteça, tal como aconteceu nesse exemplo que usaste do psiquiatra, das perguntas que andavam em círculo. Acho que é só isso. Todos nós estamos à espera dessas ligações e cada vez de termos mais, e só estamos à espera de que apareçam mais ferramentas para as criar. Agora, eu acho que há uma série de tecnologias que, quando realmente acontecer um momento em que há a verdadeira integração entre o número certo, as tecnologias certas para criar algo que é antropomórfico e que realmente finge inteligência, porque acho que é isso, acho que não precisamos realmente de que as máquinas se tornem espertas, acho que elas para nós basta que finjam inteligência.
para realmente haver uma verdadeira revolução, e aí sim social, porque basta que elas finjam bem o suficiente para nós nos ligarmos a elas e de repente a nossa sociedade tornar-se uma coisa diferente daquilo que é hoje. Mas isto para dizer que tem tudo a ver com aquilo que nós somos enquanto humanos, e aquilo que valorizamos, e aquilo que procuramos. Eu ouvi as vossas respostas e lembrava-me de duas afirmações de duas pessoas distintas com filiações distintas à área da inteligência artificial, que eu acho que são contributos interessantes para aqui. O Raphael Millier, que é um filósofo que também investiga na área da inteligência artificial, dizia precisamente isto, que estes sistemas são muito bons a fazer a mímica do que é a inteligência, e para fazer essa mímica do que é a inteligência não é preciso nem inteligência, nem sequer agência, não é preciso haver desejos próprios, não é? Porque há replicação. E o François Chollet, que é um dos grandes nomes da investigação em inteligência artificial e responsável por a parte mais técnica, ele tem tweetado incessantemente sobre isto de nós estamos a desvalorizar o nosso cérebro humano, não estamos só a sobrevalorizar a máquina, mas estamos a desvalorizar o cérebro humano. E um dos tweets que ele fez recentemente foi observar uma criança a crescer é fantástico para perceber que outras componentes da inteligência não são necessariamente verbais, textuais, simbólicas, e isso é muito importante nós percebermos. E há aqui acho que é um dado que é fundamental, porque eu falava antes da conversa com a Catarina sobre isso. Acho que a pandemia também nos predisponibilizou muito para achar que texto, não é? Pode ser um humano, ou a questão do zoom, é muito mais fácil replicar um humano no Zoom. Já vimos essa aplicação a surgir recentemente, não é? Que até mantém os vossos olhos sempre a olhar para a câmara, para as pessoas não verem que estão a olhar para o lado, que é assim uma coisa muito engraçada. Mas se calhar pessoalmente, e nós fazíamos esse exercício na brincadeira, não é? Como é que o ChatGPT estaria aqui nesta conversa entre nós? Havia ter que ser assim um computador, ou até podia ser um robô antropomorfizado, mas ia ser uma coisa estranha. Passando aqui para... Força, claro, desculpa. Se calhar o meu background de engenharia biomédica já agora é o meu background na parte do estudo do cérebro humano, muito só com uma provocação, porque de facto eu também não tenho respostas, mas também tentar trazer aqui para a mesa a capacidade biológica de nos adaptarmos, não é? De haver esta adaptação. E eu às vezes penso, quando a escrita foi inventada, com certeza na altura as pessoas pensaram isto é uma catástrofe, porque as pessoas vão perder a capacidade de memorizar, não é? Todo o cérebro humano tem a capacidade fantástica de memorizar, e agora vamos escrever tudo e vamos perder isto, com certeza, vamos tornar-nos as criaturas mais burras, não é? Mais como é que nos vamos diferenciar dos outros animais? E de facto o cérebro humano usou esse espaço que foi libertado pela escrita para evoluir em tantas outras componentes, não é? E às vezes penso que nós estaremos numa situação semelhante, em que podemos, que as tarefas repetitivas e que nos ocupam espaço no nosso cérebro possam ser libertadas, e que o nosso cérebro se possa reorganizar e chegar a patamares que nunca imaginamos. Vou deixar só essa nota. Eu só queria acrescentar aqui duas coisas. Acho que era engraçado, estavas aqui a trazer o tema de pôr o ChatGPT aqui. Há um podcast muito engraçado que é do TWI-ML, TWI Machine Learning, de um tipo chamado Sam Charlington. Então um desafio que ele fez, e que funcionou relativamente bem, criou duas instâncias de ChatGPT, portanto 2 browsers diferentes. Deu instruções ao primeiro a dizer, olha, tu vais moderar uma entrevista, e deu instruções ao segundo, dizendo, tu vais receber perguntas e vais responder. E depois arranjou 2 avatares em que basicamente transcrevia o que o entrevistador estava a fazer e a resposta, e montou aquilo num podcast em que tu tens uma entrevista entre dois chats GPTs, na verdade. Uhum. Não sei se serão 2 seres inteligentes, porque depois começas a ouvir a entrevista e... Há 2 coisas engraçadas. Uma, eles são muito repetitivos e coisas muito simples que nós humanos fazemos. Alguém te faz uma pergunta, eu respondo, tu não vais estar sempre a dizer obrigado Jorge. Eles estavam sempre a repetir a mesma coisa. E depois na pergunta seguinte, e depois o outro tema era, eles tocaram imenso no tema das emoções e como é que o ChatGPT lida com emoções, e acabou por ser ali um tema circular que teve ali à volta do discurso entre 2 máquinas, que foi engraçado. Como é que as máquinas trazem o tema da emoção, porque claramente é um tema que não está bem coberto. Uhum. Okay? Pronto, isto é só uma parte. E o outro tema que eu acho que também é interessante, quando nós falamos desta questão do Artificial General Intelligence, e se nós olharmos para o ChatGPT de facto cobre uma fatia muito pequenina do que é que pode ser a inteligência como um som todo.
E mesmo nesta fatia que ele cobre, estamos a falar que o ChatGPT foi treinado para texto, para discurso, ok? Se nós quisermos fazer, e se calhar muitos de vocês já experimentaram, fazer uma questão relacionada com uma operação de aritmética simples, ele vai falhar. Há bocado que estavas a falar do bacalhau à Brás, e eu tinha feito há uns tempos uma experiência que tinha a ver com fiz umas pesquisas e acabei sobre a francesinha, e o ChatGPT conhecia a francesinha. E deu-me uma receita da francesinha. E então disse-me que a receita era uma receita para 2 a 3 pessoas, portanto ali já não estava muito bem. E depois disse-me que cada francesinha tinha 2 fatias de pão, não sei o que mais, e que no final precisava de 8 fatias de pão. Eu gostei, mas como é que preciso de 8 fatias de pão se cada francesinha leva 2? Estava ele a dizer. E se tu estás a dizer que a receita são para 2 a 3 pessoas? Bem, ele fez um embrulhanço completo e já me estava a dizer, tens razão, peço desculpa, foi um erro, afinal são precisas 16 fatias, porque cada fatia... Portanto, isto para dizer o quê? A parte da aritmética no ChatGPT não funciona. Porquê? Porque, de facto, ele foi treinado com um tipo muito específico de conteúdo que está orientado para o discurso. Portanto, ele não tem bases sobre aritmética. Okay? Isso muito relacionado com a parte do Artificial General Intelligence, ou seja, de facto é uma ferramenta incrível, mas ainda estamos a trabalhar com uma fatia muito estreita do conhecimento. Francisco, não sei se querias acrescentar alguma coisa. Queria sim. mas isto faz todo sentido. Isto, quer dizer, são várias partes, não é? O que tu disseste faz todo o sentido, porque, de certa forma, se nós formos ver, todos nós hoje já criamos modelos, já estivemos perto, a AI, de certa forma, é relativamente simples e burra, é muito literal. É o que se mete lá para dentro, é o que sai, de certa forma, não é? De forma muito simplista. E daí ter este tipo de comportamento, porque a decisão é nossa do que é que vamos estar a fornecer como dados. Nós vemos isso, e tu explicaste isso há bocado bem, Inês, que era, nós tínhamos aqueles modelos que antigamente era, e não era só de voz, claro, os de voz acho que até de certa forma são se calhar os menos usados no mainstream, não é? Em que era tudo muito específico, a indústria automóvel, para a banca, etc, etc. Estas coisas do OpenAI criam modelos mais genéricos que já cobrem todas essas áreas de uma forma que já dá para interagir de uma forma relativamente natural, não é? Depois tens a parte em que a Catarina estava a explicar também, de CV, que é a parte de multimodal. É aqui que começa a ser impressionante. É quando se começa a juntar o texto, a voz e as imagens e se pede a um computador, para nós que gostamos de uns e zeros, quando se mete uma fotografia de um telemóvel e eu pergunto ao ChatGPT, se eu abrir a mão, o que é que acontece? O telemóvel cai e parte-se. É brutal. Conseguir com uns e zeros chegar a esse ponto é brutal. Agora, vamos ter sempre, malta, tu definiste isso bem, que é a parte do comportamento humano. Vamos ter sempre alguém a tentar partir e furar e usar fins maliciosos tudo o que se constrói, seja inteligência artificial ou fora. É indiferente. Eu lembro-me há uns anos que me fez uma confusão, não foi confusão, eu acho que fiquei, de certa forma, a admirar. Há uns anos eu vivi mais do que uma década em Silicon Valley, nos Estados Unidos, a coisa do terrorismo é muito séria. Tão pouco que eu próprio fiquei quase americanizado nesse sentido. Eu vinha para Portugal, tive a pensar, isto tem aqui umas bombas e não sei o quê. E a verdade é que uma das coisas que eu li lá na altura, que me fez uma confusão enorme, mas de certa forma achei bastante criativo, foi que os terroristas usavam jogos de computador, não me lembro qual é que era o jogo, que eram jogos de computador, que eles iam, era um qualquer, que era conhecido na altura, e eles iam, as personagens juntavam-se lá, iam para a parede, aquilo tinha uma coisa qualquer, tinha latas de tinta, escrevia-se nas paredes, no jogo. Só que como aquilo depois se escrevia e aquilo apagava passado 10 segundos, e são pixels, e é CVs, aquilo é tudo matrizes, etc., não se detecta letras, e era por aí que eles comunicavam dentro do jogo para criar, sei lá, não, isto é brilhante, de certa forma, não é? Agora, o que é que se vai fazer? Vamos parar com os jogos? Vamos mudar a legislação toda à volta dos jogos? Ou vamos tentar capitalizar em tecnologias como a inteligência artificial para tentar detectar letras à volta de computer vision, etc. A mesma coisa para aqui. Nós vamos sempre, na minha perspectiva, se vamos simplificar isto, vamos sempre ter 2 tipos de utilizador. O inocente, que faz aquilo sem mal, que é, por exemplo, usar um ChatGPT como médico. Isso para mim é, de certa forma, é aliciante, não é? Tipo, estou a sentir isto. É para o ChatGPT, diz-me lá o que é que eu vou fazer. Isso aí, de certa forma, é um bocado inocente, e temos vários casos desses, na perspectiva legal, na perspectiva médica, etc. Ou temos o malicioso mesmo, e esse aí tem que ser pondo numas caixas e vendo o que é que acontece e aprendendo com isso. Sem, claro que nós temos que ter cuidado, sobretudo nos sistemas críticos, os carros que andam sozinhos. Já vimos N vídeos de Teslas a terem acidentes por razões que não são conhecidas, porque eles próprios, se calhar, não conhecem, não é? Mas recuperam e treinam e passam por aí. Nós, por exemplo, também se consegue limitar isto. Nós, por exemplo, fizemos foi coisa de um mês, 3 semanas,
com o Ministério da Justiça, metemos isto em termos de inovação de Portugal, foi o primeiro governo a usar ChatGPT. No governo. É incrível. Se pensarmos bem nisto na prestação de... Não foi para a TAP, pois não? O quê? Não foi para a TAP. Desfosse. Foi um caso de uso muito simples. Foi o ChatGPT, como vocês já experimentaram todos, é super abrangente. Nós fizemos um caso de uso, não foi escolhido por nós, foi o governo que assim decidiu, que é para casamentos e divórcios. Aparentemente há muita... O número é interessante. São 18 mil casamentos por... São 18 mil casamentos por ano. E divórcios são 17 mil. O saldo é positivo. Podia ser pior. Mas a verdade é que há muita demanda disso. E o que é que se pôs? Quando se põe ChatGPT, o que é que acontece? Não podemos deixar aquilo como está. E tem que se constrangir, de certa forma, e foi relativamente simples. Consoante, até se mudar o tom da fala, como tu estavas a dizer, super formal, ou demasiado agradecido, obrigado. Ajustar todo o tom, toda a intuação, toda a forma de falar, o que é que se pode dizer ou não se chegar ali e de repente estarmos a interagir com o site do Ministério da Justiça e dizer, amanhã vai estar bom tempo, e aquele não, amanhã vai estar sol. E consegue-se restringir isto. Claro que isto aqui é um caso de uso que não tem muito por onde fugir e ser malicioso, não é? Mas aqueles que também são mais propícios a que haja esse tipo de comportamentos, também há formas de pondo barreiras. Agora, tem é que se ir experimentando, e é impossível fazer AI sem proporcionar AI, ou seja, estas ideias de tem que ser tudo perfeitinho do forno, etc, acaba por ser bastante difícil. Vamos ter sempre gente a tentar partir um bocadinho do sistema, como tu disseste, é comportamento humano normal, e tanto aqui, e tu disseste, é ótimo também, há uma exigência em inteligência artificial, eu acho que de certa forma acaba por ser, porque é muito abrangente, e agora, neste momento, está nas mãos, está nos nossos bolsos, todos nós, neste momento, se quisermos, não é? E é aí que eu acho que acaba por ser exigência, porque isto aqui já vai para todo lado. E as primeiras pessoas a serem muito focais foram a parte da educação, sobre os estudos e aquelas partes sobre como é que as crianças vão fazer e quais é que é os prós e contras. Vamos contra ou vamos a favor e como é que vamos gerir isto? Isso certamente é tópico de conversa aqui também, não é? Mas de certa forma acaba por ser um exercício que nós todos, quem o faz, tem que ter cuidado e depois também ir aprendendo e ter isso com noção que vai sempre acontecer. Nunca vai chegar àquele ponto em que isto tem capacidade de ser malicioso. Claro que sim, isto não há forma a fugir a isso como todas as outras coisas que se fazem. Não é? Claro, é difícil. Agora, força. Porque eu acho que aqui há alguns pontos muito interessantes que é, de facto, há de haver sempre coisas a acontecer que vão ser deturpadas e vão ser usadas negativamente, mas daí a importância de uma forma geral, a sociedade estar a acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Exatamente. Ou seja, isso só foi uma revolução na percepção, porque até um bocado pela própria comunicação social, desculpa aqui a fazer aquilo, no teu caso em particular não, porque eu acho que tens feito um trabalho muito bom do ponto de vista de divulgação, mas nunca houve uma discussão ou uma apresentação realista da tecnologia. Já andamos a discutir Terminators há não sei quantos anos, não é? Quando não há o paralelo em termos de comunicação do que é de facto a tecnologia, de como é que ela tem evoluído, do que é o estado da arte. De uma forma geral, o público não tem noção da tecnologia e por isso é que de um momento para o outro uma coisa que foi evolutiva, não é? Parece revolucionária. Não é revolucionária. Não é. Okay? A tecnologia já estava há muitos anos desenvolvida, só não saiu na Google não saiu porque ficaram com medo, etc. Pronto, coisas do género, não é? Medo no sentido de o que é que pode acontecer, não sei bem, deixa-me travar isto. Pronto, a tecnologia estava lá. Okay? Portanto, e acho que isso é que é mais complicado, que é a própria comunicação social, acho que também tem de evoluir no sentido de ser mais fiel à tecnologia, mais realista, para que as pessoas depois não vejam, ei pá, aconteceu uma coisa. Exato. E agora, só relativamente aos jogos de computador. Vejam como há uma certa falha de perspectiva. Não é? Imaginemos agora um futuro em que no campo de batalha vamos ter aqueles robôs, vocês já viram aqueles robôs da Boston Dynamics, aqueles que dão saltos e não sei o que mais. Pronto, aquilo existe, ok? Aquilo existe a sério. Só para dizer, esses robôs não são práticos porque acabam a bateria para aí em 10 minutos e portanto nunca poderiam ser soldados, super soldados. Não para já. Okay? O bottleneck não é a inteligência artificial, é a energia. Okay? Mas isso é outra discussão. Portanto, esses robôs ao fim de 10 minutos são descarregados. Pronto.
E, portanto, coitadinhos no campo de batalha, o que é que não lhes aconteceria? Até à pedrada iam ao chão, não é? Portanto, mas a parte da inteligência artificial, conseguem imaginar uma forma dela estar a ser treinada? Se é preciso de dados para treinar estas coisas, então onde é que podem vir estes dados? Dos jogos de computador. Ok. Milhões de pessoas a jogar computador, aqueles Call of Duty, não sei o que mais, eu não sei aqueles jogos, andarem aos tiros uns aos outros. O que é que isso dá? Dá dados de como é que os robôs se devem organizar, como é que eles se devem proteger uns aos outros, porque estão a ver milhões e milhões e milhões de exemplos. Ok? Querem falar de ética? Começamos por aí. Não é? Para onde é que estão a ir esses dados? Acho que a Microsoft tem alguns. Para onde é que estão a ir esses dados? Ok? Estão a ver quando começamos a esmiuçar a coisa e ser realista do ponto de vista do que é que são os impactos e os perigos reais, milhões de pessoas a jogar jogos de computador todos os dias, para onde é que vão os dados das coordenadas dos soldados todos, de como é que eles se organizam, de qual é o momento de comunicar, como é que eles são identificados, onde é que se vai? Os tanques a mexerem, onde é que se vai? Falamos de ética. Okay? Falamos de ética, mas falamos de ética a sério. Agora, obviamente, e eu, armado em atrasado mental, vou perguntar ao chat GPT se devo ir ao médico ou se tenho aqui uma dor no fígado. Isso é uma questão de educação que em pouco tempo fica resolvida. Agora, ter um médico para fazer a pergunta ao chat GPT acho ótimo. Porque é uma base de dados tão grande, que com supervisão e com conhecimento e capacidade crítica, é uma ferramenta absolutamente incrível. Porque o chat GPT sabe mais que qualquer médico. Não tenho dúvidas. Pode-se enganar. Mas tem mais informação que qualquer médico. E as próximas versões do chat GPT especializadas vão saber mais de qualquer médico. Vão ser Dr. Houses. Não tenham dúvidas que vão ser. E, portanto, vai ser uma ferramenta espetacular para os médicos poderem pensar com essa ferramenta. Não é? E isso sim, isso é fantástico. Acho que esta é a parte-chave, começar com essa ferramenta. Exato. Foi a decisão. Sem ser a delegar por completo, mas... Pelo médico, não pelo paciente. Pelo médico. Sim. Aí é que está a chave, não é? E sempre com essa convicção de que pode estar errado, porque o Jorge mencionava a explicabilidade, nós já estamos mesmo quase a chegar ao nosso final, vamos só fazer uma ronda de alegações finais, e depois passar às perguntas da audiência, mas eu queria fazer aqui este ponto que acho importante. O Jorge falava da parte da explicabilidade da inteligência artificial, que é um tema muito caro também à filosofia, não é? Que se debruça sobre esta área, e há uma parte particular da explicabilidade, que é a comunicação da incerteza, que pode ser muito importante nós pensarmos aqui. Eu tive num debate com médicos precisamente sobre inteligência artificial e um médico dizia-me, bem, é espetacular, porque agora não tenho que ver os links do Google, posso simplesmente acreditar na resposta. E estava o professor Arlindo Oliveira ao lado dele e disse, bem, essa resposta pode estar errada. E portanto, haver essa noção, cá está, de ser uma ferramenta de pensamento e não propriamente uma forma de delegar, não é virar o ChatGPT para o paciente e pronto, tem aqui a sua receita. É muito importante nós fazer isso. Para passar à ronda de alegações finais, e convido-vos já a ir pensando nas vossas perguntas. Pronto, eu disse 1/3 do guião, consegui metade, não foi mal. Mas aquilo que vos dizia, e talvez uma pergunta para inspirar essa ronda final, seria como é que nós podemos tornar a inteligência artificial mais democrática? Porque eu acho que essa parte é muito importante nós falarmos, porque o Luís mencionava aqui a questão da Google. Porque é que a Google não lançou mais cedo o Bard, não é? Nós podemos, se calhar, pensar que se o Bard vier como substituto do Google, se a inteligência artificial vier como substituto do Google como nós conhecemos, o modelo de negócio da Google tem sérios riscos, não é? Porque a Google precisa que nós vejamos os anúncios que mete na página. Portanto, se não houver uma página para meter anúncios, complica um bocadinho a coisa de como é que vamos fazer dinheiro através disto. Mesmo o próprio ChatGPT, que nós estamos a falar, é uma plataforma que depois várias empresas podem aceder a uma subscrição e utilizar essa ferramenta, esse modelo de inteligência artificial. Portanto, estamos sempre a falar aqui de uma certa... E recorda-me a história inicial, não é? O nosso posicionamento em relação a estes conglomerados, estes grandes complexos industriais. E a minha pergunta é mesmo simples, é como é que podemos tornar isto mais democrático? Qual é que é a via? Como é que nós, Luís, fica também esta pergunta no ar, como é que nós podemos realmente não ser só a Messa ou sendo a Messa ganhar com isso? Não sei quem é que quer começar, agora fazemos uma ronda por todos para terminar mesmo. Inês, queres começar aí? Força. Ok. Pronto, eu acho que
Na nossa perspectiva, a parte da literacia em AI, pronto, é uma coisa que terá que ser desenvolvida a muito curto prazo, tem que ser começado já, não é? E nós temos feito algum trabalho de trabalhar com as empresas menos tecnológicas. Criámos alguns conteúdos de formação base que permitem dar esta parte inicial, este contexto que permite depois raciocinar e descobrir os melhores casos de uso para esta tecnologia, como é que podemos tirar o máximo partido das potencialidades desta tecnologia, mas temos que alargar, enquanto sociedade, aos vários setores da sociedade e desenvolver precisamente este espírito crítico e acho que isso vai ser fundamental no futuro, sermos capazes de interagir com a tecnologia, seja no formato de linguagem natural ou com outras formas da inteligência artificial, sempre com sentido crítico e tendo em conta precisamente esta evolução. E falando um bocadinho também, já agora no tópico da explicabilidade, a explicabilidade tem a ver com compreender como é que a máquina chegou àquela conclusão. Mas, se calhar, nós temos que pensar até um bocadinho mais no papel da interação entre os humanos e a tecnologia, e se será mesmo necessário para os humanos compreender os passos que a máquina deu para chegar àquele resultado, ou se será suficiente ser capaz de auditar a tecnologia e perceber se realmente aquele raciocínio é correto ou não. Eu li uma notícia sobre um livro que foi escrito agora recentemente sobre a utilização da inteligência artificial em cenários clínicos, em que, pronto, logo no início que eles diziam, expunham um caso ao GPT, ao chat GPT, ou esse tipo de linguagem, e ele dava uma sugestão de tratamento e apontava para alguma evidência, alguma literatura relacionada com isto, e então o médico dizia, ok, mostra-me, não é? Mostra-me mostra-me essa fonte, de onde é que veio esta informação. Pronto, e acho que esta capacidade de pôr em causa, ter sentido crítico e auditar estes resultados é de facto muito importante e vai ser crucial para no futuro conseguirmos tirar o máximo partido e interagir de forma positiva com esta tecnologia. E depois pensarmos um bocadinho como é que os humanos, muitas vezes, e na legislação da União Europeia, o humano é colocado num papel de supervisor da tecnologia, não é? O Human Oversight é uma das bases que está a ser falada na regulamentação em inteligência artificial. Pronto. E nós sabemos tão pouco sobre como é que os humanos reagem quando são expostos a este tipo de decisões automáticas. Sabemos que existem alguns perfis que têm tendência a desconfiar em demasia, não é? Ok, se ele me está a dizer que é isto, eu vou dizer o contrário. Pronto, e há ali logo uma tendência para contrariar a máquina. E há outros perfis que confiam em demasia. Há uns exemplos famosos da Polícia de Londres, de um sistema de videovigilância que funcionava terrivelmente mal, mas que os polícias tinham que assinar no final as folhas, e eles assinavam tudo porque confiavam, não é, na tecnologia, de forma cega. E eu acho que nós sabemos ainda muito pouco sobre esta interação. Pronto, queria também deixar essa nota final. Literacia, espírito crítico. Vou apontando as principais. Força, Francisco. No meu caso, acho que isto tem que ser intencional. Ou seja, se resolver casos de inteligência artificial para o 3%, resolvemos para o 97%. Ou seja, e é aqui que as conversas de inclusão e diversidade contam mesmo. Não é? Aqui é que é crítico. E é importante perceber que diversidade é mesmo diversidade, é convidarem-te para a festa, a inclusão é convidarem-te para dançar, e é muito diferente, não é? Uma coisa é estarmos todos juntos, a outra coisa é participar. Mas acaba por ser também uma tarefa extremamente complexa e difícil para ser democrático. Nós nem conseguimos ser democráticos no jantar de Natal com a família, e somos 10, 12, não é? Há sempre aquele que não quer só ouvir a opinião, ou aquele que tem, como tu descreveste, vai sempre do contra, etc. Então isto, numa perspectiva de massas, acaba por ter ser um problema enorme para resolver. E aqui faz um bocadinho o resumo daquilo que nós achamos, houve aqui várias partilhas disso, que é, conseguimos fazer sistemas que sejam justos. E quando eu digo justos, é justos em termos de tribunais, em termos de decisões que são críticas para uma pessoa que pode ter ou não consequência, médicas ou não. Se há um modelo que tem um erro de uma recomendação errada, como tu estavas a dizer, que o médico disse, a resposta pode estar errada, e pode mesmo. E se tiver, pode ter consequências fatais, não é? Existe, isso é justo ou não. Como é que se utiliza? Eu vi hoje de manhã uma notícia que era, acho que agora no Irão, vão pôr câmaras na rua meramente, computer vision, meramente para ver se as mulheres usam o véu ou não.
É justo ou não? Depende a quem é que vamos perguntar. Não é? A minha perspectiva não é. Agora, da perspectiva de pessoas, de quem o está a fazer, implementa, obviamente que é justo, etc. E entras aqui neste conflito, não é? Depois é transparência. É conseguir explicar e articular como é que é feito, como é que é construído, de onde é que vêm os dados. Falaste disso, de onde é que vêm os dados, como é que são usados, como é que são guardados, são dados pelas pessoas, são tirados de alguém sem saber que são tirados ou não, porque isso acontece-nos a nós o tempo inteiro, não é? Tipo, nós estamos a falar dos jogos, mas uma coisa que nos acontece o tempo inteiro é ligamos para um sítio qualquer, importa-se que a chamada seja gravada. E depois? O que é que acontece? Depois temos boas experiências, etc., mas as experiências são feitas com dados de alguma coisa. E só nós dizermos isso já estamos a oferecer, não é? Nós depois também temos outras experiências engraçadas, também de computer vision, que é uma área que eu também gosto bastante. Aqueles captchas dos sites, quando pedem, onde é que é a passadeira? Vocês estão todos a anotar, estamos todos a anotar imagens para alguém. A ajudá-los a anotar imagens para garantir mais qualidade, não sei onde, tem diferentes modelos. Nós já participamos nisso, não é? E depois temos outras ondas que vêm aí. Temos aquelas ondas e isto são casos de uso bastante interessantes, na minha perspectiva. Todos nós acho que já tivemos alguma experiência com sistemas de Siri, das Alexas, etc. Nós já estamos a entrar num nível bastante mais à frente e agora perguntamos se faz sentido ou não, se é justo ou não, se é ético ou não é. Nós temos alguns deles, um deles, precisamente, já estão a passar a fase de detecção e compreensão da fala. Eles estão a fazer é detectar barulho e reconhecer barulho. Isto quer dizer, reconhecer barulho de televisão, reconhecer barulho de animais, reconhecer barulho de pessoas. De repente, já conseguem perceber se eu me chateio ou não com a minha mulher. E quantas vezes por dia. Se eu janto em casa ou não, quantas horas eu vejo televisão, se tenho animais ou não, quantos filhos é que eu tenho, se costumo convidar pessoas a casa, sim ou não. Agora comecem a imaginar, isto tem consequências boas, também pode ter consequências más e somos todos muito rápidos a pôr dos dois lados. Em cima disso tem uma câmara LIDAR. LIDAR permite fazer 3D de espaços, não é? E de repente, a partir dessa detecção de espaço, conseguem ver, baseado mais ou menos na disposição das salas, por exemplo, os sofás, as televisões, etc., mais ou menos quanto é que essa pessoa faz por ano financeiramente. Para conseguir ter um target de tentar vender um carro telecomandado ou um Bentley a essa pessoa. Portanto, o perfil... E nós, atenção, somos nós que, by the way, pagamos para ter essa máquina em casa, para ter uma experiência que me permite dizer, então diz-me as notícias, comprar aí qualquer coisa, olha, liga aí aos meus filhos para saber onde é que eles estão. A experiência é boa, mas nós próprios estamos a assinar e a sacrificar, se é aquilo que nós achamos que é, esses dados em nome de uma experiência. Portanto, no final de contas, somos nós próprios a infringir isso a nós próprios. E alimentar o sistema. E é isso que eu acho que é importante nós termos cuidado, que é para fazermos as perguntas. Se formos mesmo desafiadores, ler mesmo aquele texto ponto 4, não é? Que ninguém quer ler nem nunca ninguém lê. Porque muitas vezes está lá e nós é que aceitamos aquilo às cegas porque a experiência é boa, etc, etc. Mas existem muitos casos de uso deste. Nós podemos argumentar, isso pode ser usado para o bem? Sim. Também pode ser usado para o mal. Não é? E quando nós olhamos para o mal, eu não quero que saibam isso tudo de mim, mas por outro lado dá-me jeito que eu sem ter que fazer nada me apareça comida em casa, tipo alguém bater à porta, olha, faltava isto na cozinha, e eu nem sabia, olha, ótimo, que bom, essa tipo de experiência é boa, não é? E portanto essa parte da transparência, da justiça, da inclusão e diversidade e da segurança, a segurança dos dados e garantir que eles não saiam, falámos um bocado dos chips e não sei o quê, cada vez mais com capacidades de comunicação maiores, 5G e não sei o quê, é para ser computacionado no edge e conseguir ter velocidades, capacidades muito maiores quando temos os telefones e nos devices todos à volta e não ter que andar com coisas, com dados e modelos de trás para a frente e frente para trás. E acho que é esse culminar de coisas que, no final de contas, quem é responsável por fazer a inteligência artificial, e acho que aqui todos nós somos, de certa forma, temos que ter em conta e de certa forma, partilhar uns com os outros o que é que aconteceu, como é que aconteceu, as lições boas, as lições más, onde é que me enganei, o que é que correu bem, o que é que correu mal, para irmos todos melhorando, porque isto, sem dúvida, enquanto não fomos iterando, não chegamos lá. E temos que iterar e pôr isto na rua. Excelente. Eu pedi só para serem um bocadinho mais breves, senão não me voltam a convidar. Não, mais ou menos, sim. Indiretamente. Mas mencionaste questões muito importantes e que vinham a seguir no guião e que não tivemos tempo de tocar. Porque a questão dos dados, por exemplo, a forma como esses dados são recolhidos e portanto, já que não vamos ter tempo de falar, deixo-vos com a questão também do lado da audiência para procurarem um bocadinho mais sobre isso. A questão dos dados, como esses dados são recolhidos, como nós, cá está como o Francisco dizia, acabamos por treinar
treinar os algoritmos quando estamos lá no Captcha da Google a identificar os semáforos e as passadeiras e sem ganharmos nada com isso, não é? Não há nenhum retorno que nos dá. A nossa própria produção de conteúdo para os social media, que também serve para alimentar estes grandes modelos de linguagem. Dou-vos um exemplo. O GPT-3, uma das partes dos dados de treino, era todos os links publicados no Reddit com mais de 3 likes. E, portanto, aliás, um dos erros que o GPT-3 dava com frequência era porque os usernames das pessoas às vezes têm siglas e coisas estranhas. Alinha perfeitamente. E ele às vezes confundia, por exemplo, se lhe perguntasse uma coisa sobre o Samsung ou se uma placa gráfica fosse RTX, ele por vezes confundia com nomes de utilizadores que tinha visto muitas vezes no Reddit e gerava ali pequenos erros e portanto, isso é um ponto muito importante também de pensarmos, esta parte dos dados e liga perfeitamente com a questão da democracia que mandava para cima da mesa. Catarina, dando continuidade. Ok, prometo ser muito breve. Força. Eu acho que provavelmente toda a gente aqui sentado nesta sala hoje gostaria de acreditar que somos a exceção à regra, mas a verdade é que para todos nós, pelo menos para todos nós, grande parte da tecnologia ainda é magia. Okay? Ela está em sítios que não sabemos que está em todo lado, mas não sempre sabemos muito bem onde, e isso faz com que, pronto, a gente acaba por perder um bocadinho a fio à meada, não é? Não sabemos muito bem o que é que nos está a acontecer, e isso faz tudo parte desta revolução tecnológica, nesse sentido, ou nesta evolução tecnológica, de cada vez haverem mais ferramentas, de cada vez haverem mais coisas a acontecer, e porquê é que eu digo que nós gostaríamos de achar que somos a exceção à regra? Porque na verdade há muita gente que nem sabe o que é que lhe está a acontecer, não é? Portanto, não me parece muito democrático pensar que a maior parte das pessoas que existem neste mundo não sabe como é que os dados delas são tratados, não compreende todo, nem sequer começa, a maior parte nem sequer se questiona do que é que está a acontecer. Portanto, acaba por ser responsabilidade de poucos pensar e agir para proteger a forma como as pessoas são tratadas, não é? E isso leva-nos eu julgo que temos de pensar em formas de realmente propagar este conhecimento, como estavam a dizer, para que seja possível, pelo menos alguns de nós, começarmos a preparar formas de controlar algumas coisas que são feitas. Mas, mais uma vez, estamos a falar da AI, não é? Isto são coisas que acontecem desde o início da internet, e, portanto, daí ser uma questão que é evolutiva e não ser uma coisa que é de agora, mas realmente é essa a preocupação, é como é que as pessoas que ainda são menos tecnológicas, que é a maior parte das pessoas, que mundo é que nós estamos a preparar para elas e como é que estamos a preparar as pessoas para viverem nesse mundo. Isso é uma nota muito, muito interessante também, que liga com... Nós falamos da AI como se fosse um modelo de desenvolvimento novo, mas é parte muito dos modelos de desenvolvimento da tecnologia para trás, e é até a questão dos dados que nós falamos, não é? Recorda-nos imediatamente o capitalismo de vigilância, que aqui há uns anos era assim o grande hot topic. A Meredith Whittaker, CEO do Signal, aplicação de mensagens, chama até estes grandes modelos de linguagem os derivados da vigilância, porque eles baseiam-se nesta capacidade das grandes empresas de acumular dados que não existia até esse todo este manancial. Mas pronto, eu também vou parar de perder tempo. Força. Sim, eu acho que aqui a parte interessante dos vários temas que nós tivemos aqui a falar é que acho que há mais ou menos um consenso que isto não é uma revolução, é uma evolução. E nós temos que ter um papel muito ativo nesta evolução. E um papel muito ativo de várias formas. O Andrew Ng, não sei muito bem, que é um dos presumos na área da AI, diz uma coisa engraçada que é o ChatGPT é um superpoder ou é um sobre-humano, da mesma forma que era a calculadora há umas décadas atrás, ok? Portanto, nós temos que alimentar esta revolução. Acho que há aqui uma parte que nós nem chegamos a tocar, que é a parte da regulação, da regulamentação. Exato. Que ela tem que existir, mas eu acho que concordo aqui, em particular, que o Luís disse uma coisa muito interessante
temos que garantir que a regulamentação não atropela a evolução da AI. Ela tem que existir porque é preciso guidelines, é preciso trabalhar a questão da ética, é preciso trabalhar a questão da transparência, da privacidade, mas se não tivermos, e essas guidelines têm que existir, mas também não podem bloquear, não podemos ser uma Itália que simplesmente vai banir o ChatGPT por uma questão de segurança, porque isso vai fechar o desenvolvimento. E só queria pôr aqui um último tema que eu acho que é um desafio também interessante nesta questão da AI e do ChatGPT, que é o bias, o viés que estes modelos introduzem. Porque é engraçado, porque este enviesamento é um espelho da sociedade. Portanto, o que o modelo interpreta de, por exemplo, eu vou pegar aqui um bocadinho no exemplo da FIDESAI, atribuir atividades mais fraudulentas à área ou a geografias com uma incidência maior de risco ou com um per capita mais baixo, é um viés que ele interpreta da sociedade. Mas é importante garantir que depois toda esta AI, toda esta tecnologia, todos estes modelos que nós criamos, de alguma forma, tentam combater isso. Isso é uma parte desafiante das novas tecnologias, é conseguir responder a isso de forma coerente e consistente. Sem dúvida, e voltando a pegar no que, creio que até foste tu que falaste, o facto de serem black boxes, é mais difícil detectar esses viés, e aqui é uma parte importante. Era uma das questões que vinha mais à frente, mas para a qual não vamos ter tempo. Luís? Também muito rapidamente. Acho que a questão, que é uma questão que me preocupa muito já há alguns anos, é a questão da concentração. A concentração do conhecimento, a concentração das soluções tecnológicas. Isso preocupa particularmente, e acho que tem muito a ver também com o facto de nós sentirmos cada vez mais esmagados e ameaçados pela tecnologia. Eu penso que se nós conseguíssemos, quando eu digo nós, o mundo em geral, conseguíssemos ter mais alternativas para a tecnologia, não é? Eu acho que algumas destas questões não se colocariam, porque o ambiente de concorrência global seria tal que fazia com que as soluções que nos defendem melhor acabassem por ser aquelas que serão adotadas em mais quantidade, em mais volume. Portanto, quer dizer, eu não estou preocupado particularmente com digamos, as maçãs, se as maçãs são boas ou más, porque há milhões de produtores de maçãs. E, portanto, elas vão acabar por chegar a mim orgânicas e biológicas e sem pesticidas, porque há milhões de produtores. Não existe isso na tecnologia, não existe isso na inteligência artificial. E isso é que é preocupante, que é quando nós temos, diria, 10 instituições no mundo a controlar 90% da tecnologia, dos quais a Microsoft é uma delas, não é? Mas isso é que é preocupante, é não haver para a tecnologia o mesmo que há para o mercado das maçãs. Okay? E, portanto, como é que nós chegamos a um ponto em que um ChatGPT é um objeto próximo, e quando eu digo universais, se calhar exagerei, mas imaginem, o automóvel é um bocadinho diferente porque há concentração, porque há sempre essa tendência, mas existe um gradiente, não é? Ou seja, não tem de ser tudo concentrado, e neste momento é tudo concentrado, isso é que é preocupante, e portanto, a questão que eu gostava que fosse mais discutida é como é que nós trabalhamos na desconcentração. E isso não passa só, ou necessariamente, só por regular. Não é? Existem leis para quebrar a concentração e os monopólios, existem. E se calhar deviam ser ativadas, e não foram ativadas. Portanto, como é uma coisa normal de um mercado, é as leis anti-monopólio. Portanto, que eu acho que não estão a ser ativadas por algum motivo, mas acho que temos de pensar sobre isso. Mas, independentemente disso, também não é só isso. É como é que nós garantimos que começam a surgir alternativas. E, para isso, preciso mais aposta na educação em geral, na educação tecnológica, mais aposta na investigação, que não tem havido suficiente em Portugal, mas na Europa em geral. Quer dizer, só uma empresa, a Microsoft, investiu 10 bilhões. 10 bilhões é 5% do PIB português numa e outra empresa, não é? Isso é que são números... Não há nenhum número deste na Europa. Acho que nenhum governo está a investir, talvez o da UK, o mesmo em AI, talvez o da UK, não sei. Portanto, é preciso mais investimento, é preciso mais arroz no empreendedorismo, e é preciso que os investidores investam e arrisquem mais e não estejam só a procurar mais uma appzinha que faz aluguer de pensos rápidos, sei lá. Portanto, isso é importante. E é importante que o ecossistema todo queira fazer esse salto, para que haja alternativas, para que daqui a 10 anos, não é? Eu esteja aqui a falar com o João, qual é o chat GPT que usas? Eu uso o chat GPT da Indutiva. Não, eu uso o chat GPT da FIDESAI, que é muito mais fixe. Pronto. Esta é a conversa que nós queremos ter daqui a 10 anos. E, portanto, como é que chegamos lá?
Acho que é uma ótima nota para terminar aqui as alegações. Perguntas do lado do público, acho que ainda temos aqui um tempinho. Não sei se temos microfone para o público, temos uma pergunta ali ao fundo. Olá, Luís. Olá, bom dia. Eu sou Marcelo Souza, ReviewPad, uma startup. Só para dizer o que é que nós fazemos. Nós fazemos, um bocado curioso, o meu background é em análise de código, portanto eu lembro-me de há uns 5 anos atrás conseguimos sintetizar talvez 50 linhas de código com algoritmia, e agora a sintetizar código custa quase zero, custa uma API call para a OpenAI, que é interessante. Mas há um tópico que eu gostava só de partilhar com vocês, que é a agência. O que nós fazemos na ReviewPad são AI Agents. AI Agents são o next level. Nós falamos muito aqui sobre modelos, mas o que acontece hoje em dia é que pegamos no modelo e criamos agência sobre eles. O que é que isso quer dizer? Que é usamos o modelo como um cérebro. Então, se eu agora quero ir daqui para comer uma francesinha, em vez de eu saber o que é que eu quero fazer, eu peço ao modelo, diz-me, eu estou aqui na UPTEC, eu quero comer uma francesinha, e diz-me aqui um conjunto de passos para eu ir comer a minha francesinha. Eu recebo a resposta desse modelo e vou pegar em cada passo e vou pedir a outro modelo ou a outra ferramenta para me dizer. Portanto, o modelo vai me dizer, tens que andar daqui até à estação de metro, ok, eu vou andar, vou descobrir outra aplicação, assim sucessivamente. E o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que temos developers, nós somos uma startup pequeníssima a fazer este tipo de coisas. Isto é bastante interessante por algumas razões. A primeira é que nós estamos a começar a fazer a substituição de desenvolvedores de programação. Não precisamos mais de developers. Eu quero dizer que no próximo mês vamos começar a ter uma AI que nos vai dar talks internas. Já consegue produzir a apresentação, consegue falar, consegue entrar no nosso Discord. Vai ser como se alguém estivesse a trabalhar na Austrália, num deserto, num ambiente remote que nós nunca vimos. E isto está a acontecer agora. Não estamos aqui a inventar, está a acontecer agora. Isto é muito interessante porque basicamente faz com que pessoas que não tenham capacidade de desenvolver modelos conseguem pegar nos modelos e, de uma forma um bocado cega, fazer coisas com eles. Gerar código, correr esse código, dar agência que é um bocado às vezes estranha. Isto tem duas coisas que eu queria só partilhar. A primeira é que vamos começar a criar agentes económicos, porque daqui a 6 meses o que eu vou fazer é pegar no meu modelo, no meu agente, vou associá-lo a uma crypto wallet, e agora esse modelo pode começar a gerar input, ou seja, vou começar a ter um conjunto de economia em que o utilizador, o end user, em vez de ser uma pessoa, vão ser AI agents. Portanto, isso vai ser uma coisa que vai acontecer. E aquilo que é a noção de aplicação de um telemóvel vai desaparecer. O e-mail vai desaparecer, potencialmente. Consumir texto na internet vai desaparecer, porque ninguém vai confiar no texto que vai ser gerado. E só queria dar aqui uma nota, que é o verdadeiro perigo, na minha opinião, é o seguinte. O Luís falou que nós estamos sempre a repetir, o modelo repete muito bem aquilo que os humanos fazem. Mas às vezes os humanos são muito bons a fazer tarefas que são péssimas, como matar pessoas em massa. Então os nazis desenvolveram num campo de concentração o seguinte modelo. Havia um médico, cujo médico que fazia era pegava no prisioneiro e dizia, por favor, vou fazer aqui uns testes médicos, medir a pressão arterial, e depois dizia, olha, que vai se sentar aqui e vai olhar para este buraco. E o médico saía da sala. Do outro lado, um soldado era instruído para a tua tarefa no dia-a-dia é testar se as armas se conseguem, quando puxas o gatilho, se disparam ou não, qual é que é a eficiência do fabrico das armas. Então, a tarefa do soldado era disparar contra um buraco todos os dias, durante 3-4 horas. E do outro lado, tinha uma pessoa que dizia, olha, esta pessoa sentiu-se mal, acabou por falecer, a tua tarefa é pegares na pessoa e levá-la para fazer disposal do corpo. Ou seja, o que é esse sistema? É um sistema em que, holisticamente, mata pessoas em massa, mas em cada parte individual não há uma culpa assigned, porque o médico a única coisa que faz é pedir à pessoa para se sentar, olhar para um buraco, o soldado não sabe o que está a disparar contra o quê, e a outra pessoa está simplesmente a fazer um trabalho. Eu acho que há aqui um perigo real, que é
agentes de inteligência artificial que são comandados por uma espécie de black box, como toda a gente diz, porque a verdade é que não se sabe muito bem o que é que conhecimento é que aquilo está a fazer, em que individualmente cada uma das partes, que pode ser uma FIDSAI, que pode ser uma indutiva, pode ser um governo, está a fazer alguma coisa de qual legalmente nem sequer tem a sign de culpa. E, portanto, só queria dar aqui este looking forward, o que é que está a acontecer, que é, há aqui uma massificação de uma tecnologia da qual não se consegue perceber muito bem o que é que acontece holisticamente, e está a haver uma massificação das aplicações em que nós estamos aqui, somos quase uma espécie de guinea pigs, e eu acho que a pergunta que é aquilo que o Luís disse, parece ser o que é o acertado, que é, se não construirmos, ou seja, o que nós estamos a perceber é, a cada hora, cada vez mais que brincamos com estes agentes que estamos a construir, conseguimos aprender cada vez mais, e acho que é preciso pôr mais dinheiro em Portugal para construirmos os nossos modelos, para termos todas as partes, aquilo que a IBM faz, não é? Que é qualquer protocolo, eles têm o deles, vai ser importante nós aqui começarmos a construir mais do que falarmos também de ética, porque há claramente casos negativos da situação, e pronto. Queria só dar aqui o meu contributo daquilo que está a acontecer também do lado das startups, é que vamos começar a ter cada vez mais one-man shows, e ouvi dizer, alguém disse que era possível fazer uma unicórnio com 5 pessoas, não é? Vamos ter unicórnios agora com 3, 4, 5 pessoas, com agentes de AI, dezenas, centenas, desde que haja capital desde que a Microsoft ponha o preço acertado para isso acontecer. Obrigado pelo comentário, e mencionas também uma parte que eu acho que é muito importante, que é o que não vemos, não é? Que é como há uma coisa uma realidade que se está a formar muito longe do olhar. Acho que essa parte é muito interessante. Eu queria só sublinhar uma coisa em jeito de brincadeira: o e-mail vai morrer outra vez. Bem, o e-mail já morreu tantas vezes que o e-mail já morreu, só no meu tempo de vida, imagino. Não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre esta passagem, senão vamos ver se temos mais perguntas na audiência. Força. Aquilo que o Marcelo falou de as unicórnios de 5 pessoas, e do facto de, se calhar, talvez das profissões mais em risco com o chat GPT e as variações, são os programadores, não é? Porque, de facto, eu posso falar por mim, mas vocês podem confirmar, 95% do que eu faço é código repetitivo. Okay? Portanto, se o chat GPT o automatizar, porreiro, não é? Portanto, de facto, a possibilidade de usar estas ferramentas para potenciar o desenvolvimento tecnológico é muito grande. O que nos leva à seguinte questão, que é aquela que tem relacionado com o que o Marcelo disse, que teoricamente, agora, é possível acelerar tanto a programação que, com uma pequena equipa, se calhar vamos ter produtos semelhantes ou melhores que aqueles que estão a ser desenvolvidos há 2 anos por uma equipa de 50 pessoas. Isto pode acontecer. Eu acho que isto vai acontecer, aliás. O que também significa que, para as empresas que estão no mercado a fazer esse desenvolvimento de software, é bom que vejam o que é que está a acontecer, porque senão vão ser ultrapassadas assim. Okay? E isto é mesmo possível. As empresas de software, neste momento, estão, incluindo a Indutiva, quer dizer, temos andado depressa. Temos mesmo andado depressa, e estar atentos a isto. Não é? Porque temos um super programador agora, que é o Copilot X, que saiu a semana passada, by the way. Não, mas o problema é que funciona mesmo muito bem, não é? E, portanto, podemos depois também pensar nas implicações éticas e tudo isso, mas do ponto de vista prático, sim, atenção, estão a acontecer muitas coisas, e para os programadores isto é mesmo uma grande revolução. Temos ali mais uma questão. Força. Bom dia, o meu nome é José Amaro, sou de Aveiro e tenho uma pequena empresa de desenvolvimento de software, tradicional já agora. Mas eu gostava só de levantar 2 questões que por acaso até nem têm nada a ver com a minha empresa. A primeira é como é que vocês, e estão aí pessoas que neste momento desempenham o papel de professores no ensino universitário, suponho. Como é que vocês veem que o ensino está a assimilar a existência de ferramentas tipo o chat GPT? Porque o que eu tenho visto há universidades que estão do lado de cá e há outras que estão do lado de lá,
sobre a mesma tecnologia. Portanto, eu vejo o mesmo problema ser dado numa universidade e dão 2 dias ao aluno ou um grupo de alunos para fazer o trabalho, e as universidades que estão do lado de lá acabam por dar 2 semanas fazendo de conta que aquela tecnologia não existe. Portanto, esta era a primeira, era saber se de alguma forma se já pensaram ou se já questionaram como é que o ensino em Portugal deveria abordar a existência desta tecnologia. A segunda, e relacionado um bocadinho com o que o Marcelo estava ali a dizer atrás, é se também já pensaram no que é que vai ser o mapeamento dos trabalhos realizados por humanos, por exemplo, nos próximos 20 anos. Porque daquilo que me é dado ver, o que parece que seja o mais provável é que daqui a 20 anos, talvez 50% dos empregos que hoje são realizados por humanos, podem deixar de o vir a ser. E então, o que é que nós, sociedade, vamos fazer? Se nos vamos dedicar só a ver concertos e outra parte a trabalhar para nós, se vamos reinventar o trabalho, no fundo eram estas duas as questões. Sim, eu ouvia só ali aquela questão para depois respondermos às 3, mesmo para finalizar. Eu já abusei do tempo que me tinham dito. Podes esticar um bocadinho. Eu estiquei o que tinha por esticar, mas é por uma boa causa. Can I have the question in English? Yes. Okay. No problem. I understand Portuguese, so a little bit I got, but maybe I've missed a lot of it. But I'm also coming from Aveiro. I have a generative AI startup. The name is Leren, which is Dutch for learning to learn. So it's a AI-based, thing that we are doing. And my question is basically, because it's a generative AI startup, okay, it creates out of text some videos, and those videos can be turned into an NFT, put on blockchain. Now the question is about the ownership of whatever is being created by the AI. Maybe you have covered it already, but I wanted to just ask. And in the context of this particular question, if you can also answer, when you gave an example of in 2 browsers you are doing a conversation between ChatGPT and ChatGPT. So is ChatGPT considered as one entity, or is ChatGPT like in 2 browsers considered as 2 different entities? Because it is definitely attached to some human, so understandably it is augmenting the stuff. But when you talk about artificial intelligence, there are a lot of gray areas. So we want to understand that. That's one question, but more focused towards the ownership of or the authorship, let's say, of the creative content that ChatGPT is creating, which did not exist before, but it's generated by a prompt. So can we technically give the authorship to the person who has basically created the stuff? And then how does that propagate? Thank you. Agora podemos passar à parte das respostas. Não sei, temos aqui, posso só fazer um recap da educação, se está preparado ou não, o mapeamento das profissões, ou se vamos todos acabar a treinar sistemas de inteligência artificial, e por último a questão da autoria, sobretudo na inteligência artificial generativa. Se calhar pegava na... Força. Agora está mais alto. Ok. Acho que está... Se calhar pegava na questão da autoria. English e português, you're okay? Okay, so about the authorship, I think it's a very interesting topic. I'm not going to philosophize about that, but I think it's very related with accountability. At least I see it a bit like that. So the way that we use AI, the way that we put AI in our systems, in our products, in our companies, we should always understand who is the accountable person for that AI, okay? So if I'm going to use ChatGPT to support a medical decision in an hospital, the doctor should be accountable for whatever he is going to do to the patient, not ChatGPT, okay? So it doesn't mean the ChatGPT is the author, probably who is going to do the prescription is going to be the doctor, and he's the one that is going to be accountable. Because if you are going to talk about authorship, you also probably need to go through topics like creativity, originality, and so on, and that would lead us to AGI and what is the general artificial intelligence. So I think they are really connected, authorship and accountability. That's my take here. Okay. E as restantes perguntas? Quem é que... Força.
as profissões do futuro, é algo que também temos refletido um bocadinho sobre isso. E o que achamos na Fraunhofer, eu posso refletir um bocadinho a opinião dos colegas também, é que de facto muita coisa vai mudar. Nós já estamos a ver essas alterações, há empregos que vão deixar de existir, até há um site que diz quais é que são as probabilidades dos empregos que provavelmente vão deixar de existir. Mas nós também já vimos isso acontecer noutros períodos da história, não é? No facto, alguns tipos de trabalhos que se transformaram noutros, que passaram a existir outras necessidades e as pessoas acabaram por fazer estas transições. Claro que é sempre a questão da velocidade, não é? De que esta transformação provavelmente vai ser um bocadinho mais rápida do que as anteriores e por isso vai haver necessidade de algumas pessoas se ajustarem ainda durante a sua vida de trabalho útil. E às vezes estes ajustes são um bocadinho dolorosos para as pessoas, não é? Estes períodos de transição e de ajuste. Também deixar uma nota que, se no passado a tecnologia foi usada para massificar a produção e para produzirmos mais e mais, se calhar agora estamos num ponto em que já produzimos demasiado e temos que pensar em utilizar o tempo livre ou este ganho de eficiência que a tecnologia nos permite de outras formas que sejam benéficas para a sociedade. E isso acho que é uma reflexão que a sociedade deve ter e se calhar mais ao nível da esfera política e da sociedade enquanto um todo. E acho que está um bocadinho nas mãos de toda a gente, garantir que este ganho de eficiência é transformado de forma equilibrada em ganhos para as pessoas, não é? Pronto, isso aí ultrapassa-nos, se calhar, diria a nós que desenvolvemos a tecnologia, que estamos do lado da tecnologia, acho que é mais uma reflexão que vem um bocadinho mais na esfera da política e da sociedade. Por último, a questão da educação, acham que o sistema de educação em Portugal está preparado para esta revolução? Já não dou aula, já sei disso. Não, mas acho que vai acontecer. Acho que não há assim muito a fazer-se, porque já temos internet, as pessoas já vão ao Google, quer dizer, os miúdos já vão ao Google em qualquer dos casos. Portanto, muda, mas acho que não muda radicalmente. Onde é que muda? Algumas coisas que mudam, que é, apesar de tudo, saímos do copy-paste de uma coisa que é literal, que está escrita, e eu vou fazer copy e metê-lo no meu relatório, não é? E eventualmente mudo 2 ou 3 palavras, para ter um sistema que faz isso por mim, portanto, ainda automatiza mais, não é? Portanto, realmente consegue ainda... mas, para mim, eu acho que não há nada a fazer, não é? Quer dizer, que é uma ferramenta que está aí, não é incontrolável, ela pode ser regulamentada no sentido em que em certo tipo de cenários não pode ser utilizada. Eu imagino que, por exemplo, em certo tipo de exames, se calhar vamos ter menos o fazer o trabalho, não é? Ter o trabalho, o projeto, porque esse é automatizado. Vamos ter mais exames, se calhar, orais, não é? Que é ali, naquele momento, diz-me a resposta, não é? Naquele momento. Se calhar vamos passar para um modelo mais antigo até da avaliação, acho que faz algum sentido. E depois acho que vamos ter que trabalhar muito mais a questão do espírito crítico, que é... eu digo isto muitas vezes à minha equipa, que é... as equipas de ciência, ou mais viradas, que é os bons cientistas sabem as respostas, os excelentes cientistas sabem as perguntas. E, portanto... vamos ter mais gente a pensar na pergunta, não é a resposta. A resposta é parte fácil, tipicamente, não é? Mas qual é a pergunta, não é? E, portanto, acho que o nosso ensino vai mudar-se para... Vai ter que se adaptar para focar mais no qual é a pergunta que eu quero fazer e menos qual é a resposta. Porque se eu tenho um oráculo que me responde, a questão não é a resposta, é qual é a pergunta que eu vou fazer ao oráculo, não é? E isso talvez demore alguns anos a mudar, mas acho que não vai ser assim uma coisa tão violenta. Bem, eu vou aproveitar esta tirada do qual é a pergunta, sem querer, acho que foi o remate indicado para esta conversa, porque no fundo é muito isto que nós estamos a viver, e eu como jornalista, por exemplo, posso dar o meu caso. Ontem saiu um jornal todo feito com o ChatGPT. Eu há muitos anos que uso a inteligência artificial para transcrever entrevistas e não preciso dizer a ninguém que o estou a fazer, porque é fantástico, e a OpenAI também tem um modelo de transcrição incrível. Como já tomei demasiado tempo, quero agradecer a todos a vossa presença e a resistência ao longo destas quase 2 horas de conversa. Como viram, podíamos fazer o dia todo de conversa sobre este tema e não falaríamos tudo, não cobriríamos todas as perspectivas. Agradecer mais uma vez aos oradores, acho que trouxeram perspectivas muito, muito boas e contribuíram imenso para a riqueza desta discussão.
E agora vamos ao coffee break, já deve estar tudo a precisar do cafezinho. 5 minutos, foi reduzido, peço desculpa, foi por um bom motivo. Muito obrigado.